Na cena de abertura, um jovem chamado Amata está completamente encantado com o filme Os Céus de Aquaria que está passando no cinema. Ele está tão absorto que nem percebe quando seu pai entra na sala. Curioso, o pai de Amata se pergunta em voz alta por que seu filho está tão encantado com este filme em particular, questionando se é a atriz principal, a Letia, que interpreta a personagem Sylphie, que capturou a atenção de Amata. Apesar do amor evidente de Amata pelo filme, parece ter um público bastante pequeno. Mais tarde, enquanto Amata está limpando o teatro, ele vê uma garota sentada sozinha, igualmente fascinada pelo mesmo filme. Ela está até derramando lágrimas, tão emocionada pelos eventos na tela. Amata se aproxima dela e fica impressionado com sua semelhança com a atriz Letia. Eles se apresentam, a garota é Miko no Suzushiro. E os dois imediatamente se deram bem. Enquanto continuam conversando, Amata fica cada vez mais animado, quase levantando do chão. Ele se desculpa, retirando-se para o seu quarto, onde abre um painel em sua perna e insere 3 placas de metal. Reunindo-se com Mikono, os dois fazem um passeio de barco, discutindo os sequestradores que estão causando problemas e sequestrando pessoas em seu planeta Vega. Durante a conversa, Amata tenta tocar Mikono, fazendo com que um gato voador chamado Chuchu salte do cabelo de Mikono e ataque Amata, aparentemente com a intenção de proteger sua dona. Depois, enquanto eles fazem uma pausa para admirar a paisagem do parque, Mikono menciona uma academia secreta que treina elementos, pessoas com poderes especiais escolhidas para pilotar aquárias. Mais uma vez, a empolgação de Amata faz com que ele se desculpe, desta vez indo ao banheiro. Nesse momento, as silhuetas ominosas dos robôs sequestradores aparecem no céu, descendo sobre a cidade em um ataque aterrorizante. Os intrusos robóticos começam a atacar, sequestrando cidadãos desamparados. Mas antes que a situação saia do controle, os heróicos aquárias tipo M entram em ação, enfrentando os sequestradores em uma feroz batalha aérea. Amata corre de volta para onde Mikono está esperando, e juntos, assistem ao conflito desenrolar-se lá de cima. De repente, um abdutor enorme surge, seu piloto mostrando um nível de habilidade que surpreende os pilotos de Aquaria. Os tipos M parecem impotentes contra este formidável inimigo. No centro de comando, uma ordem urgente é emitida: implantar os Aquarias tipo F para fornecer backup. Este é um movimento sem precedentes, já que os tipos M e tipos F nunca lutaram lado a lado antes. Os tipos F chegam e conseguem apoiar seus colegas, mas devem ter cuidado para não se fundirem acidentalmente com os pilotos masculinos. Mesmo com as forças combinadas dos tipos M e F, o imenso Raptor continua a superá-los, esquivando-se graciosamente de seus ataques enquanto causa danos. Durante a intensa batalha, uma estátua em colapso ameaça esmagar Mikono, mas Amata corajosamente a protege, recebendo todo o impacto. Com o Aquaria subjugado, o sequestrador paira sobre eles, pronto para matar, mas então sente algo atrás: Amata e Mikono, juntos. O Aquarias tenta defendê-los, mas é de repente ejetado de seus robôs. Percebendo o perigo, Amata toma uma decisão crucial. Ele remove as placas de metal das pernas, reduzindo seu peso, e alça voo, levando Mikono para um local seguro. Essa exibição inesperada de poder surpreende o piloto do sequestrador. Mikono e Amata se encontram dentro do cockpit de um Vector misterioso. Amata então revela um poder que vinha escondendo. Ele pronuncia o nome proibido: Aquarian. Imediatamente, seu vetor se funde com os outros vetores de seus pilotos, anulando a pedra que havia impedido esse processo. Os vetores se juntam, formando um colossal vetor unificado que se eleva sobre a cidade, pronto para mudar o rumo da batalha. Em uma cena rápida, descobrimos que os sequestradores ameaçadores vêm de outro planeta ou dimensão. O motivo exato de sua invasão continua envolto em mistério, mas está claro que eles possuem tecnologias avançadas comparáveis às da Terra. A organização encarregada de defender contra essa ameaça extraterrestre é conhecida como Neo Diava. Eles utilizam 2 tipos distintos de Aquarias, o tipo F para pilotos femininos e o tipo M para seus equivalentes masculinos. No entanto, uma misteriosa barreira de pedra impede que esses 2 vetores se unam. Esses pilotos de elementos são alojados em dormitórios separados, divididos pelo que é chamado de Muro de Berlim. Os homens estão estritamente proibidos de acessar os aposentos femininos, e vice-versa. Enquanto os elementos masculinos estão em treinamento, eles de repente recebem um alerta: os sequestradores chegaram. Os pilotos começam a sentir uma sensação poderosa quando os vetores se unem, algo que nunca experimentaram antes. Essa fusão é estritamente proibida devido à mesma barreira de pedra que separa os tipos F e M. Mas agora, com Amata no comando, o enorme vetor unificado está de pé, pronto para enfrentar a ameaça dos raptores. O piloto do robô inimigo é atraído por alguém dentro do Aquaria e um sorriso sinistro se espalha pelo rosto deles, como se tivessem encontrado seu verdadeiro alvo. Mikono fica surpresa ao se encontrar dentro do cockpit do vetor. Cayenne, um dos pilotos, se comunica com eles, acreditando erroneamente que Amata é um terrorista que sequestrou o vetor. Mikono argumenta veementemente que Amata não é um terrorista, mas sim aquele que a salvou. Cayenne informa urgentemente a sede que há civis, Amata e Mikono, dentro do robô Aquarian. Eles tentam cortar a conexão, mas sem sucesso. O comandante então revela uma verdade surpreendente. Aquarian é uma entidade diferente do padrão Aquarias, uma forma perfeita capaz de suportar tanto pilotos masculinos quanto femininos, ao contrário dos vetores específicos de gênero. Enquanto o abdutor continua seu ataque implacável ao Aquário, Amata luta para manter o controle, sua inexperiência deixando brechas para o inimigo.
Mas, instintivamente, Amata ativa uma poderosa explosão de energia da cabeça do Aquário, forçando o abdutor a recuar. Aqueles na base ficam se perguntando quem realmente é Amata, pois somente alguém verdadeiramente especial poderia ter se sincronizado tão perfeitamente com o Aquário. O abdutor retorna com reforços, empurrando o Aquário ao chão. O piloto líder dos Raptores, cujo nome é revelado como Kagura, é então ordenado a recuar, mas ele se recusa teimosamente, determinado a continuar a luta. Enquanto os Raptores avançam em seu ataque, uma das pilotos, Zezika, é forçada a guiar Amata no uso das armas do Aquarian. Com um simples movimento de sua mão, Amata é capaz de destruir facilmente os reforços dos Raptores, surpreendendo a todos enquanto o elemento de Zezika ressoa com o dele. Agora livre daqueles que tentaram trazê-lo de volta, Kagura volta sua atenção para o Aquariano mais uma vez. Os poderes de Kaene, amplificados pelo efeito aquariano, concedem-lhe uma visão do futuro, um casamento com uma procissão fúnebre onde Mikono é a noiva, e o noivo parece ser ninguém menos que Kagura. Kagura lança um ataque implacável contra o Aquariano, usando destroços de metal para imobilizar o poderoso robô. Kaene começa a culpar Amata pelo caos que se desenrola, um lembrete ao jovem de seu passado conturbado. Sempre um excluído, rejeitado pelos outros por causa de seus poderes extraordinários, mas desta vez é diferente. Mikono permanece firmemente ao lado de Amata, seu apoio inabalável acendendo uma onda de determinação dentro dele. Subconscientemente, Amata energiza o Aquarion, e o robô se liberta de suas amarras metálicas, subindo aos céus. Tomando a iniciativa, o Aquarion agarra o abductor e o empurra para mais alto no espaço. O domínio de Amata sobre a manipulação da gravidade permite que o Aquarion voe, e ele arremessa o abductor contra uma rocha espacial distante. Indiferente, Kagura avança contra o Aquarion mais uma vez, mas um portal dimensional de repente se abre, e ele é ordenado a voltar para casa. Embora ele lute contra a atração, a força do portal é grande demais, e Kagura é arrastado de volta para o seu próprio mundo. O Aquarion então cai de volta à Terra, e Mikono e Amata são resgatados do poderoso robô, mas Amata está inconsciente após o ocorrido, e planos são feitos para levá-lo para a academia. Enquanto isso, Kagura chega ao seu planeta natal e declara ao seu povo que encontrou a mulher que deseja. No planeta natal dos Raptores, Altair, o líder, Izumo, informa seu assistente, Jin, que os Higuras que enviaram para a Vega perderam muito de sua funcionalidade durante o trânsito. A maioria se tornou praticamente inútil. Izumo explica que precisam dos Higuras para um propósito importante em Altair e decide colocar Jin no comando das operações, antecipando que Kagura pode se opor. De volta à Vega, Amata desperta em uma sala estranha, ficando cara a cara com Kaien. Amata começa a fazer perguntas, e Kaien resume os detalhes principais. Amata está agora em Neudiava, a academia onde os elementos são treinados para pilotar os Aquarions. Kaien explica que a missão deles é repelir os sequestradores que invadiram de outra dimensão. Isso responde à maioria das perguntas de Amata, e agora Kaien deve mostrar a academia para ele. Na sala de aula, Amata percebe que se tornou uma figura popular, capaz de pilotar um Aquarion sem treinamento e até mesmo unir os vetores. Kaien então leva Amata ao refeitório, onde ele nota o muro de Berlim separando as academias masculina e feminina. Kaien informa Amata que ele foi trazido aqui para ser testado, assim como Mikono está sendo avaliada na área feminina. Amata expressa o desejo de saber mais sobre Mikono, mas Kaien se recusa a compartilhar detalhes. Kaien então questiona Amata sobre seu relacionamento com Mikono. Aliviado ao saber que eles se conheceram recentemente e não estão romanticamente envolvidos, Kaien fala sobre seu papel em sempre proteger sua irmã de danos. Os dois quase chegam às vias de fato quando Amata fala de Mikono de uma maneira romântica, mas sua discussão é interrompida pela voz do instrutor Donar. Donar ordena a Amata a não comer, pois ele fará um teste de aptidão para determinar se será permitido permanecer na academia. As ações de Amata no dia anterior elevaram o status do Aquarion ao do lendário Aquarion. Poucos momentos depois, Amata é levado ao laboratório para seu teste de aptidão. Os resultados revelam que seu poder é a manipulação da gravidade, o que explica sua capacidade de voar. Este poder parece ser ativado quando Amata experimenta angústia emocional ou a necessidade de proteger alguém de quem ele gosta. No entanto, o comandante está preocupado, pois os resultados do teste não explicam como a Pedra Gai foi destruída. Análises adicionais revelam memórias enterradas de Aquarion na mente de Amata, mas antes que a psicanálise possa ser concluída, a máquina de repente apresenta defeito e para de funcionar. Alguém interferiu para impedir que o teste terminasse. Enquanto isso, na academia feminina, Zéssica, que se uniu aos pilotos masculinos, começa a compartilhar sua experiência com as outras meninas. Todos estão intrigados e ansiosos para se juntar a um menino também, mas o presidente da classe Mix os lembra que tal confraternização é estritamente proibida, a razão para o muro de Berlim separar as academias. Quando Mix questiona Mikono, a garota dá respostas vagas, revelando apenas que ela não mora mais com seu irmão, Kaien. Mix assume que Mikono também deve possuir poderes elementares, já que eles são comuns em sua família.
Naquela noite, enquanto Amata tenta dormir, ele escuta o som de um piano tocando. Curioso, ele sai do dormitório, apenas para cair em um buraco cavado por outro cadete, Andy. O poder elemental de Andy permite que ele escave facilmente o solo, e ele revela que estava cavando para chegar ao dormitório feminino. Amata oferece ajuda, movido pelo desejo de ver Mikono. Eles rapidamente fazem o caminho através do túnel, e Amata fica surpreso ao encontrar Mikono ali, o que a deixa nervosa e faz com que ela fuja. Os dois garotos rapidamente recuam para dentro do buraco antes de serem descobertos. Na manhã seguinte, o comandante anuncia os 3 pilotos selecionados para a simulação de batalha mensal: Kaien, Andy e o novato, Amata. Isso choca a todos, pois Amata ainda é um recruta novo. Quando a simulação começa, Amata inicialmente não leva a sério, mas muda sua atitude quando percebe que as garotas estão assistindo. Ativando seus poderes de manipulação da gravidade, Amata se funde sem esforço com os outros vetores, liberando uma poderosa explosão de energia que destrói os inimigos, forçando a simulação a terminar prematuramente. Enquanto isso, no planeta natal dos sequestradores, Altair, eles parecem estar aguardando o surgimento de um homem chamado Surmai Kadi. Donar é informado que Mikono será enviada para casa, pois os testes revelaram que ela não possui poderes elementares. Donar também menciona uma tragédia do Aquarium de anos atrás, um assunto que ele prefere não discutir. Enquanto Mikono se prepara para partir, ela se sente triste com a perspectiva de não poder se despedir de Amata. Zesika se aproxima dela, revelando que Amata havia pedido desculpas a Mikono durante a batalha de simulação. Zesika provoca Mikono, sugerindo que ela deve ter um forte domínio sobre Amata para ele ir a tais extremos. Enquanto isso, Andy descobre que o buraco que ele havia cavado até o dormitório feminino foi preenchido e selado, provavelmente por um usuário poderoso. Ele suspeita que uma das meninas seja responsável, mas Amata se pergunta se na verdade pode ser um aluno masculino por trás do selamento. Amata ouve a mesma melodia de piano que tinha ouvido no dia anterior e pergunta sobre isso. Andy informa que o pianista é Shrade, considerado outro melhor aluno da academia. Ansiosa para conhecê-lo, Amata vai para a sala onde Shrade está tocando. Shrade não fica surpreso ao ver Amata, como se estivesse esperando o jovem. Enquanto Amata e Shrade se conhecem, Kaien irrompe na sala, claramente zangado e decidido a confrontar Amata por suas ações durante o treinamento de simulação. Shrade avisa Kaien que ele não permite lutas em seu domínio, mas Kaien ignora o aviso e agarra Amata pelo pescoço. Enquanto Kaien agarra Amata pelo pescoço, Shrade começa a tocar seu piano, a música afetando Kaien psicologicamente. A melodia assombrosa faz Kaien ter uma visão de sua irmã morrendo. Andy explica a Amata que o poder elemental de Shrade permite que ele toque a mente das pessoas através do som. Quando Shrade para de tocar, Kaien recupera o controle, mas imediatamente tenta atacar o pianista. No entanto, Shrade desvia do ataque com facilidade. De repente, um alarme soa avisando sobre atividade de abdução em uma área próxima. Os elementos são convocados para responder, com Andy, Kaien e Amata selecionados como os pilotos. O trio rapidamente se funde para formar o poderoso aquariano. Enquanto isso, Mikono está em um barco saindo da academia, quando descobre a ameaça de raptores. Ela sente uma sensação de desconforto, preocupada com a segurança de Amata. No campo de batalha, o aquariano se vê cercado por forças inimigas movendo-se com uma velocidade sem precedentes. Fica claro que há um comandante oculto orquestrando o ataque. Alguém sugere usar sua carta na manga, Shrade. Enquanto o pianista toca uma melodia assombrosa, Kaien consegue localizar o mestre dos fantoches, Jin, que está escondido no espaço. Ligado a uma das estrelas, Jin está usando a batalha para coletar dados. O aquariano não tem meios de alcançar Jin em seu local escondido distante. Pior ainda, os sequestradores cercaram o poderoso robô, suas armas já conectadas a ele. O aquariano está preso, sem uma aparente saída de escape. De repente, o barco que transporta Mikono muda de curso e volta para a academia. O motorista, com o rosto encoberto por um chapéu, agarra Mikono e a leva para a sala de operações. Lá, ele entra e exige que Andy seja expulso do Aquarium, para ser substituído por Mikono. Donar corre para intervir, apenas para remover o disfarce do motorista e revelá-lo como seu comandante supremo, Zen Fudo. Zen insiste que Mikono deve embarcar no Aquarium, argumentando que sua mera presença fornecerá o impulso que Amata e Kaien precisam. Ele explica que os dois pilotos serão levados a ir além de seus limites para protegê-la, um instinto primal que despertará seu verdadeiro potencial. Relutantemente, Mikono concorda, e ela é rapidamente substituída por Andy. Kaien e Amata ficam surpresos ao ver Mikono, mas ela diz a Amata que o perdoa pelo incidente anterior. Isso permite que eles despertem o Aquarium. No entanto, Kaien está preocupado com a segurança de Mikono, pois sempre teve uma visão de algo terrível acontecendo com ela perto do aquário. Mas Mikono tranquiliza seu irmão dizendo que vai ficar bem. Mikono dá as mãos a Amata e o coração do aquário começa a bater. O poderoso robô então usa uma técnica chamada Mugen Punch, estendendo seu braço no espaço para afastar Jin, o comandante raptor que estava escondido entre as estrelas, coletando dados. Jin consegue escapar, mas ele está confiante de que Izumo ficará satisfeito com as informações que ele coletou. O braço estendido do aquário eventualmente alcança a academia, rompendo o muro de Berlim que havia separado os dormitórios masculinos e femininos. Os estudantes de ambos os lados estão prestes a correr um para o outro quando Zen anuncia que o romance é estritamente proibido. Enquanto isso, no planeta natal dos raptores, Altair, uma figura conhecida como Sir Maiked desperta, sua presença indicando desafios ainda maiores por vir.
Enquanto os alunos continuam a expressar suas queixas sobre a proibição de romance de Zen, a diretora chega, surpreendendo a todos com sua aparência jovem. A senhora Suomi questiona o comandante sobre a ausência da diretora, e ele revela que tanto Zen quanto a diretora estiveram em jornadas separadas para desvendar os mistérios que cercam Aquarian. O diretor então começa a explicar a história por trás de Aquarian, um conto de dois amantes malfadados, Sylph e Apollon, cujo excesso de poder levou a uma grande destruição 12 anos atrás. Este poder foi mantido em segredo desde então, mas agora, com o inimigo ficando mais forte, eles podem ter que confiar nele novamente. Donar parece ter uma compreensão mais profunda desta complexa história. Enquanto isso, em Altair, Jin é convocado por seu superior, Izumo, para discutir os dados que ele coletou de Vega. Eles observam as novas técnicas usadas pelas Aquaria em sua batalha recente. Nesse momento, Izumo descobre que Kagura deixou o planeta e está indo para Vega sozinho, mas Izumo decide não impedi-lo. Naquele instante, um portão dimensional se abre, e Izumo percebe que a figura enigmática conhecida como Sir Maikid despertou. De volta a Vega, os alunos e alunas estão assistindo a sua primeira aula conjunta. Andy, em particular, está empolgado por finalmente estar perto de garotas, algo que ele aguardava há muito tempo. Até Amata se vê corando ao ver Mikono, mas seu momento de distração é abruptamente interrompido por um dardo atingindo-o na parte traseira, tirando-o de seu devaneio emocional. À medida que a aula continua, os alunos são informados de que farão uma viagem à cidade, onde explorarão a torre e as áreas do porto. O professor começa a chamar os grupos com 3 alunos por grupo. Andy se encontra no grupo C, junto com Mix e Yunoha. Mix não é particularmente popular entre os alunos do sexo masculino, o que pode representar um desafio para o entusiasmado Andy. À medida que os alunos se reúnem, eles começam a receber choques elétricos aleatórios das pulseiras com as quais foram equipados. O grupo final é composto por Amata, Zessica e Mikono. Eles logo chegam ao ponto de separação designado e os alunos são lembrados de retornar ao barco antes que ele parta. No entanto, os choques elétricos das pulseiras continuam, para desconforto dos alunos. Na sala de operações, é revelado que as pulseiras são projetadas para medir os estados emocionais dos alunos. Isso faz parte do plano do diretor para impedir a formação de fortes conexões emocionais entre os estudantes. Sempre que a pulseira detecta que as emoções de um estudante estão subindo demais, ela dá um choque para conter a intensidade. O diretor então revela a trágica história de amor entre Donar e sua falecida amante, Nonanon. O poderoso amor deles levou a um desastre, com a morte de Nonanon e Donar perdendo ambos os braços. Embora o amor possa melhorar as capacidades de luta do aquariano, o diretor é cauteloso com isso, temendo uma repetição da tragédia passada. As pulseiras estão feitas para impedir que os estudantes se apeguem emocionalmente, uma lição que Donar aprendeu da pior maneira. Enquanto o grupo de Amata explora a cidade, ele se encontra flutuando sempre que se aproxima de Mikono, uma reação desencadeada por seus sentimentos românticos por ela. Donar, monitorando a situação de longe, dispara repetidamente dardos em Amata para mantê-lo no chão, preocupado que possa não ter munição suficiente para manter o controle. Enquanto isso, é revelado que Kagura se infiltrou em Vega e está procurando por Mikono. Mais tarde, quando o grupo de Amata visita um fliperama, Mikono se afasta irritada depois de ver Amata flutuar por Zessica mais uma vez. Amata corre atrás dela. A perseguição os leva ao topo de uma torre, onde a paisagem evoca lembranças de um filme querido que ambos adoram. Um homem misterioso no telhado começa a tocar uma melodia romântica, aproximando Amata e Mikono. A pulseira no pulso de Mikono começa a pulsar, indicando a crescente intensidade de suas emoções. Aqueles que monitoram a situação na sala de operações percebem que Mikono está desenvolvendo sentimentos românticos genuínos, e Donar está impotente para intervir. Enquanto o amor de Amata e Mikono floresce, Kagura aparece de repente e arrasta Mikono à força para longe de Amata. No processo, Mikono desmaia, não pelo poder do amor, mas pelo choque elétrico causado por sua pulseira. Zen e os outros rapidamente entendem que isso não foi um colapso natural, mas sim o resultado de um encontro proibido. Assim que as autoridades ficam sabendo da presença de um sequestrador na cidade, todos os elementos são ordenados a retornar à academia imediatamente. Kaene está relutante em partir, sabendo que sua irmã Mikono está em perigo, mas Shred o lembra de seu dever como lutador, instando-o a não deixar suas emoções nublarem seu julgamento. Shred se oferece para ficar para trás e prestar assistência. Na torre, Amata tenta proteger a inconsciente Mikono do ameaçador Kagura. Kagura afirma que Mikono é dele e avisa Amata para não interferir. No entanto, Amata está determinado a salvar Mikono e empurra Kagura. Amata rapidamente pega Mikono e pula da torre. Asas aparecem de repente sob seus pés, permitindo que ele voe para longe com ela em segurança. Kagura pensa em persegui-los, mas de repente sente uma dor aguda na cabeça. Ele se vira e vê Shred tocando um violão, usando o instrumento para perturbar a mente de Kagura. Enquanto isso, em Altair, Izumo e Jin estão em uma reunião quando Maikid aparece para eles via exibição holográfica. Maikid revela que foi ele quem ajudou Kagura a abrir o portão para Vega, já que Kagura afirma estar perseguindo um raro Egura. Maikid quer ver o quão poderoso e único este Egura é. Após a partida de Maikid, Izumo instrui Jin a vigiar de perto Kagura, e se necessário, eles irão tomar à força seu traje, Mitraginus. Kagura então vai até uma das cápsulas na instalação, revelando que Alicia está sendo mantida lá dentro. De volta à Vega, Kagura tenta atacar Shred, mas o habilidoso pianista evita o ataque sem esforço.
Frustrado, Kagura decide abandonar a luta e fugir, determinado a perseguir Mikono também. Enquanto Zeska e o resto da equipe voltam para a academia, ela questiona Donar sobre por que Shade não tem permissão para participar das batalhas. Donar então compartilha a trágica história de Shade. Shade sempre amou profundamente a música desde a infância, mas sua música tem um efeito extremamente negativo nas pessoas. Esse poder levou à eliminação dos próprios pais. Depois, Shroud foi acolhido por indivíduos sem escrúpulos que exploraram suas habilidades, transformando-o em um agente de destruição. Eventualmente ele foi recrutado pessoalmente pelo diretor. No entanto, Donar revela que a vida de Shade é encurtada toda vez que ele pilota o aquário. Seu poder é grande demais para a máquina ressoar, e é por isso que ele foi retirado da lista de pilotos ativos. Enquanto isso, Kagura está vasculhando a cidade em busca de Mikono e Amata. Decidindo usar seu traje poderoso, ele veste o Mitrignis assim que o aquário chega ao local. Kaene reconhece o traje como o mesmo monstro que eles enfrentaram antes. Enquanto Kagura atravessa a cidade em seu traje formidável, os aquários acham difícil detê-lo. A aeronave de Kaene é jogada contra uma parede pelo ataque de Kagura. Enquanto isso, Mikuno e Amata estão escondidos em uma casa abandonada, enquanto Zesika tenta, sem sucesso, atrair Kagura para fora da cidade. Momentos depois, Kagura localiza Amata e Mikono, com a intenção de capturá-los. Kaene conseguiu se libertar da parede contra a qual estava preso, mas seu braço está quebrado, tornando difícil para ele pilotar seu vetor de forma eficaz. Vendo isso, Shade se oferece para assumir o lugar de Kaene, apesar da hesitação deste sobre os perigos envolvidos. Shade assume o controle do vetor, e Kaene é ejetado. Para mudar ainda mais o rumo da batalha, Andy também é removido do Aquarian, permitindo que Amata assuma o comando do vetor. Amata pede a Mikono que deixe a área para sua própria segurança. As autoridades estão profundamente preocupadas com Shade pilotando um vetor, cientes dos riscos envolvidos. Os vetores então se combinam para formar o poderoso Aquarian, com o imenso poder de Shroud aprimorando as habilidades de Zesika e Amata, criando uma nova e formidável versão do mecha. O Aquarian transformado fica desafiadoramente na frente de Kagura e seu poderoso traje Mitrignis, avançando para desferir um golpe devastador. Shroud parece visivelmente exausto pelo esforço da luta, enquanto o terno de Kagura sofre danos significativos do ataque energizado de Shade. Apesar de saber que provavelmente está em desvantagem, Kagura está determinado a continuar a batalha. No entanto, nesse momento, Jin aparece e leva Kagura de volta para Altair à força. Mikono observa enquanto Kagura é puxado para o céu e desaparece no espaço. Na sequência, Shred fica sem reação dentro do cockpit do vetor, o peso de seu imenso poder cobrando um preço alto dele. Mais tarde, o diretor visita Shred no hospital, tentando convencê-lo a parar de arriscar sua vida tão imprudentemente. No entanto, Shred parece não se importar com o perigo, ele só quer usar suas habilidades poderosas sem medo das consequências. De volta em academia, Andy protesta que os meninos e meninas deveriam poder sentar juntos, acreditando que deve haver uma conexão entre eles. A maioria dos alunos concorda com Andy e apoia sua ideia. As meninas também concordam na maioria das vezes, exceto por Mix, que insiste que os meninos são impuros e as meninas não devem se associar com eles. O professor decide realizar uma votação para escolher seus parceiros de assento, e o ansioso Andy espera que isso finalmente lhe dê uma chance de sentar com uma garota. A votação é preparada, e cada aluno seleciona seu parceiro. Amata e Mikono acabam sentando juntos, enquanto a má sorte de Andy continua, pois ele é emparelhado com Mix, o pior resultado possível para ele. Kaene e Shred são também designados como parceiros. Enquanto isso, Kaene vai buscar Shred no hospital. Shred carinhosamente chama Kaene de seu bom amigo, enquanto Kaene ainda o vê como um pouco chato. Ao lado do assento do Andy, há um lugar ocupado por um misterioso animal de pelúcia. Os alunos se perguntam a quem pertence e Andy se lembra de um boato sobre o objeto. Aparentemente, houve uma vez uma aluna na academia que estava sempre sozinha e não tinha amigos. A solidão se tornou demais para ela, e um dia ela desapareceu da escola. O animal de pelúcia era seu único companheiro, e dizem que pode ser visto vagando pelo campus à noite. No entanto, Zesika descarta o boato como um absurdo. De volta a Altair, Jin está ocupado rodando simulações de batalha, usando os dados que coletou para melhorar seu traje e armamento. Enquanto isso, Kagura foi punida e provavelmente permanecerá assim por um futuro próximo. Naquela noite, Amata está limpando a sala de aula quando nota Zesika esperando por ele. Depois que ele termina sua tarefa, percebe que Zesika ainda está lá, querendo que saiam juntos do prédio acadêmico. Ao se aproximarem da porta, descobrem que está trancada, e Amata sente o desconforto de Zesika, entendendo que ela está com medo. Enquanto caminham pelo corredor fracamente iluminado, encontram um misterioso animal de pelúcia, assustando-os ambos. Zesika agarra instintivamente Amata e eles fogem com medo. Enquanto isso, Mikono está no pátio, perdida em pensamentos sobre Kagura. Ela vê Amata e Zesika saindo correndo do prédio, de mãos dadas, e imediatamente assume que estão envolvidos romanticamente. No dia seguinte, Zesika e Amata tentam descrever seu estranho encontro para os colegas, mas Mikono os interrompe, questionando-o acusadoramente se são amantes. Amata fica chocada com o ciúme de Mikono, mas não há tempo para discutir isso, pois os sequestradores apareceram novamente, e eles devem se preparar para a batalha. Kaene, Zesika e Amata são enviados para enfrentar o inimigo. O navio inimigo parece mais poderoso do que aqueles que eles enfrentaram no passado.
Shan instrui-os a evitar golpes diretos e a voar baixo, enquanto atacam o alvo. Sem eles saberem, Jin é quem está controlando o navio inimigo, de um local seguro em Altair. Aquarian logo recebe um golpe direto do inimigo, fazendo com que seus níveis de energia dispensem e o mecha sofra danos críticos. Forçados a se dividir em seus vetores individuais para melhor manobrabilidade, a equipe precisa de uma solução para seu dilema. Neste momento, o comandante sugere uma troca de elementos, substituindo Andy por Yunoha. É revelado que Yunoha é o misterioso animal de pelúcia. O animal de pelúcia se transforma em uma garota e assume o assento do piloto, chocando seus camaradas enquanto fala com eles. Yunoha pede desculpas por assustar Amata e Zezika na noite anterior, e assegura a Mikono que não há nada romântico entre os dois. Ela pede aos seus colegas de equipe para confiarem nela e lutarem ao seu lado. Com a inclusão de Yunosa, os vetores se fundem mais uma vez para formar Aquarian. Jin, confiante em sua capacidade de derrotá-los, lança uma poderosa explosão, mas ela passa inofensivamente pelo mecha. O poder único de Yunosa lhes concedeu transparência, tornando-os invulneráveis aos ataques do inimigo. Aquarian então avança e desfere um soco devastador que empurra a nave inimiga para trás, destruindo a máquina. Jin concede a derrota, mas conseguiu coletar valiosos dados novos do encontro. Após a batalha, Mikono pede desculpas por suas conclusões precipitadas sobre Amata e Zezika. A equipe tranquiliza Yunoha, dizendo que estão lá para ela e que ela não precisa ter vergonha. Eles descobrem que Yunoha esteve com eles o tempo todo, usando seu poder para se esconder. Agora, se sentindo mais confortável, ela toca Amata, fazendo-o flutuar como de costume. Zezika e Mikono percebem que a habilidade de flutuação de Amata não é limitada a Mikono, mas sim, ele flutua literalmente para todos. Em seguida, Andy explica por que tem cavado buracos ao redor da academia. Ele acredita que existam mundos inexplorados debaixo do solo e está determinado a descobri-los. Especificamente, ele está se referindo ao dormitório feminino e está secretamente cavando um buraco para ter acesso ao vestiário das meninas. Andy cava vigorosamente e logo abre caminho para uma abertura. Dentro da pequena sala, ele encontra um livro e o pega animadamente com a intenção de mostrar aos seus amigos. Quando ele chega, seus amigos estão ocupados examinando as fotografias que tiraram. Andy conta a eles sobre o livro que descobriu, alegando que pode ser o lendário Livro das Estrelas Gêmeas. Dizem que este livro mítico concede a qualquer pessoa que o possua a habilidade de controlar o Aquarian à vontade. Seus amigos questionam como Andy obteve o livro, mas ele luta para fornecer uma explicação convincente, não querendo admitir que estava mirando o dormitório feminino quando o encontrou. Enquanto isso, Donna e os outros estão ansiosos para saber o que a diretora Crea descobriu durante sua recente viagem, mas ela se recusa a compartilhar qualquer informação concreta. No dia seguinte, Andy conta animadamente aos colegas que leu o livro e encontrou uma regra crucial em um dos capítulos. Ele afirma que a regra é essencial para manejar o Aquarian e afirma que eles devem sempre usar meias brancas ou azuis. No entanto, seus amigos rapidamente percebem que o livro que ele encontrou não é um tomo lendário, mas sim um manual da escola. O ânimo de Andy cai imediatamente quando ele entende que sua descoberta não é tão significativa quanto esperava. Enquanto isso, em Altair, Izumo está discutindo um assunto urgente com Jin. Ele expressa sua profunda frustração com o alarmante número de Igoras que coletaram que morreram durante o transporte. Izumo revela uma verdade chocante. Os Igora que eles têm abduzido são todas mulheres. Ele explica que uma epidemia desconhecida surgiu em Altair, eliminando toda a população feminina, restando apenas homens. Sem mulheres, eles são incapazes de se reproduzir, enfrentando uma crise terrível. Izumo acredita que Mikono pode ser a mulher de que eles precisam desesperadamente. Para confirmar isso, ele decide enviar Jin de volta à Vega, desta vez pilotando a máquina ele mesmo em vez de usar controle remoto, permitindo que ele avalie a situação de forma mais aprofundada. Jin aceita a tarefa e começa a modificar seu traje, usando os dados que coletou para construir uma versão mais durável e capaz. De volta à Vega, Amata e seus amigos estão discutindo o código de vestimenta da escola e as dinâmicas sociais. Mix acusa Zezika de mostrar muita pele, insistindo que uma mulher não deve se expor excessivamente. De repente, o alarme soa, indicando que um sequestrador está ativo na cidade. Os elementos são imediatamente chamados à ação, e Zen despacha Amata, Mikono e Zezika para enfrentar o inimigo. Eles rapidamente unem seus vetores para formar o poderoso Aquarian. Enquanto isso, Kagura assiste à intensa batalha entre Jin e Aquarian, sentindo uma pontada de dor ao ver Jin machucando Mikono. Mikono e os outros lutam contra o traje supremo de Jin, que parece preparado para contra-atacar cada investida que eles tentam. Jin complica ainda mais a situação usando disparos de preenchimento que não causam danos externos, mas prejudicam diretamente os operadores, forçando o Aquarian a se dividir novamente em seus vectors individuais. Jin então mira em Zezika, mas ela instintivamente desvia de seu ataque, que poderia ter sido devastador. Eles percebem que seus corpos expostos agora podem sentir os ataques que se aproximam. Inspirados por essa descoberta, o trio começa a rasgar suas roupas, até mesmo a normalmente tímida Mikono se sente compelida a fazer o mesmo para aumentar seus níveis de poder. Quanto mais embaraçados se sentem, mais seus níveis de poder aumentam, permitindo que se fundam novamente no Aquarian. Jin lança outro ataque, mas Aquarian o evita facilmente. Percebendo que é tarde demais, Jin assiste impotente enquanto o poderoso mecha desfere um golpe poderoso que destrói seu traje. Após a vitória, Zen informa ao grupo que a melhor defesa é o ataque, encorajando um estilo de luta mais audacioso. Depois, Zezika consegue capturar uma foto fofa de Amata, que ela guarda com carinho.
Em Vega, Izumo e seus camaradas estão profundamente preocupados porque não têm notícias de Jin. A máquina que ele operava foi completamente destruída, mas não há evidências de que ele morreu dentro dela. Jin é uma figura crucial para eles, pois é o último filho de Altair e eles não podem se dar ao luxo de perdê-lo. Alguns amigos próximos de Jin estão irritados por não terem permissão para procurá-lo, acreditando que ele está em apuros enquanto os chefes não fazem nada. Enquanto discutem isso, Mikage aparece e usa seu poder para aumentar a determinação deles em salvar Jin. O trio agora está disposto a quebrar as regras para resgatar seu amigo. Na próxima cena, Andy acorda e descobre que todos os buracos que ele havia cavado foram preenchidos. Isso o frustra, e ele está convencido de que uma garota é a responsável. Amata argumenta que poderia ter sido um garoto em vez disso. Enquanto isso, Mikono está comendo no refeitório quando Zesika a provoca sobre Amata. Mikono insiste que não tem sentimentos românticos por ele, mas Zesika sugere que ela deveria deixar Amata ir, e Mikono não responde. Parece que Zesika está ficando bastante interessada em Amata. Em outro lugar, o diretor está preocupado que a escuridão no coração de Shrade esteja piorando, e Cian teme que Shrade não esteja apto para lutar em batalhas. Mais tarde, Andy e Amata começam a cavar buracos novamente. Amata pergunta a Andy por que ele está sempre cavando. Andy dá a mesma resposta de antes. Ele acredita que existem mundos escondidos subterrâneos com suas próprias culturas. No entanto, ele está realmente falando sobre o banheiro feminino. Justo então, os buracos começam a se encher novamente e eles são empurrados para fora, ficando cara a cara com a pessoa que está bloqueando os buracos, ninguém menos que Mix. Essa revelação choca Andy ao perceber que ele e Mix são rivais com poderes opostos. Uma discussão começa entre eles, com Mix questionando por que Andy está cavando buracos e Andy se perguntando por que Mix está preenchendo-os. Enquanto eles discutem, Zen observa de longe e começa a formar uma ideia. Ele retorna à sala de operações para discutir a possibilidade de juntar Mix e Andy no mesmo grupo. Logo depois, Andy e Mix são convocados à estação de acoplamento. Zen quer que eles pilotem os vetores e potencialmente se fundam para formar o Aquarium, mas a dupla recusa categoricamente a oferta. Durante o treino, tudo o que fazem é discutir sobre quem está certo ou errado. A simulação acaba sendo interrompida sem resultados positivos. Como punição, Andy e Mix são trancados em uma sala onde Mix é forçada a cavar buracos, e Andy é obrigado a preenchê-los. Andy provoca Mix, perguntando por que ela odeia tantos homens e se ela odeia o pai dela da mesma forma. Mencionar o pai dela muda o humor de Mix, e ela permanece em silêncio até serem liberados da sala. Depois, Mikono explica a Amata o motivo do ódio de Mix por buracos. Aparentemente, o pai de Mix era um repórter que a abandonou por outra mulher, deixando um ferimento emocional significativo. Por isso, ela odeia buracos. Eles a lembram do vazio deixado em seu coração, que nunca cicatrizou completamente. No dia seguinte, sequestradores aparecem em Vega como de costume. Esses inimigos acabam sendo os camaradas de Jin que o procuram. Para combater a ameaça, Zen ordena que Mikono, Mix e Andy trabalhem juntos como uma equipe, na esperança de que possam aprender a cooperar. Andy está animado com a possibilidade de se fundir com Mix, mas ela não está interessada. Determinada a enfrentar os inimigos sozinha, Mix parte, mas Andy a detém, lembrando-a de que ela não pode derrotá-los sozinha. Ele e Mikono tentam convencer Mix a deixar de lado o buraco emocional em seu coração. Mix ouve e tenta se fundir com eles, mas o processo falha porque ela não está totalmente comprometida, levando a uma formação desastrosa. No caos, Andy se machuca, e Amata rapidamente assume seu lugar. Embora Andy seja enviado de volta à base, ele ainda mantém uma conexão com Mix. Amata e Mikono perseguem Mix, e conseguem convencê-la a se fundir com eles. Ela concorda, e esta é a primeira vez que ela faz isso. Enquanto se fundem, Mix sente uma sensação incrível no coração. Acontece que o Mikono tem o poder de criar conexões entre os elementos. Eles formam com sucesso um aquariano poderoso, e Mix usa sua habilidade para preencher os buracos na armadura do inimigo. Quando tentam atirar no inimigo, suas próprias armas falham e destroem os abductores. Mix preencheu todos os buracos na armadura, impedindo que sua artilharia dispare de forma eficaz. Isso marca um momento significativo para Mix, pois ela supera seu medo de se fundir com um piloto masculino. Após a batalha, Mix e Andy continuam a discutir, o que parece ser a maneira deles de se conectarem. Enquanto isso, Mikono e Amata compartilham um momento romântico, mas Zen os interrompe, lembrando que o romance não é permitido na academia. A cena muda para revelar que Jin está vivo, observando na academia de longe. Logo depois, Jin chega na academia e é apresentado aos alunos como um novo transferido de outra escola. Ele fica impressionado ao ver todas as meninas na classe, surpreso com a abundância de raras eiguras que ele pode escolher. Após sua introdução, Jin é rapidamente cercado pelas estudantes, e sendo novo a essa atenção, ele não sabe como responder ou interagir com elas. Kaene leva Jin para um tour pela escola, mostrando-lhe vários locais, incluindo uma seção parcialmente quebrada do Muro de Berlim. Em seguida, eles visitam a sala de operações, conhecida como o Centro de Neo Java, onde estratégias e táticas para aquários são geridas. Jin parece perdido quando Kaene menciona Aquarian, pois ele não percebe que se refere ao traje mecânico que eles usam em batalhas. Kaene fica surpreso que Jin não saiba o que é Aquarian. Durante o tour, Amata chega e ele e Kaene começam a discutir como de costume. Jin aproveita a oportunidade para se afastar deles e vai para o hangar onde as armas estão guardadas. Ele rapidamente estuda a sala, reunindo informações. No dia seguinte, Jin entra em contato com Izumo para relatar a situação. Izumo diz a ele para voltar vivo e garantir que traga um Eigura adequado. Jin explica que os humanos usam tecnologia primitiva em comparação com a deles.
e é por isso que ele conseguiu invadir facilmente o sistema da academia e acessar seu banco de dados. Ele precisa encontrar o Eigura mais forte o mais rápido possível, e tem um dispositivo com ele que o ajudará a realizar essa tarefa com facilidade. Na próxima cena, Jin vê Andy e Mix discutindo entre si, o que o surpreende. Ele não entende por que estão brigando por buracos. Logo depois, Jin acidentalmente entra no banheiro feminino. As meninas rapidamente o cercam, prontas para confrontá-lo, mas Yunoha intervém e as lembra de que ele é novo na escola, e pode ter cometido um erro porque ainda não conhece o lugar. Graças à intervenção de Yunoha, Jin é salvo e se retira para o dormitório masculino. Ele ignora Andy e Yamata, que estão perguntando se ele está interessado em cavar buracos. Em seguida, Jin e Yunoha sentam-se um em frente ao outro na aula. Mikono e Yamata logo se juntam a eles. Yunoha fala sobre Jin, expressando sua crença de que ele está em uma situação semelhante à dela quando ela chegou à escola. Naquela época, as pessoas tentavam falar com ela, mas ela estava acostumada a ficar sozinha. Eventualmente, as pessoas a deixaram em paz e ela desapareceu na escuridão. Yunoha não quer que Jin acabe como ela, e espera que eles interajam com ele, para que ele se sinta mais confortável. Enquanto isso, Shred visita Kaene e revela que algo está estranho nos últimos dias. Ele menciona ouvir barulhos estranhos desde que o abductor que eles enfrentaram desapareceu e se pergunta o que está acontecendo. Mais tarde, Jin está na biblioteca quando Yunoha esbarra nele. O dispositivo dele cai, mas ele rapidamente o apanha e tenta escondê-lo. Yunoha percebe antes que ele possa esconder, mas não o pressiona por respostas. Em vez disso, ela fala com ele sobre os perigos de estar sozinho, dizendo que isso não é bom pra ele. Enquanto ela fala, lágrimas começam a escorrer pelas suas bochechas e ela sai correndo de vergonha. As lágrimas de Yunoha ressoam com Jin, causando um impacto nele. Enquanto isso, Kaene está seguindo Jin, suspeitando que ele possa ser o piloto do gigante abductor que eles enfrentaram. Naquela noite, Kaene senta-se no seu quarto e reúne dados sobre as garotas. Ele descobre que Yunosa tem o poder da transparência, lembrando de uma batalha onde ela fez uma máquina desaparecer. Kaene transfere todos os dados para Izumo e menciona as lágrimas de Yunozi, sugerindo que elas devem ter afetado profundamente Jin. Izumo aconselha Kaene a pegar Yunosa e levá-la com ele se estiver preocupado com ela. Sentindo-se determinado, Kaene se levanta e diz a Andy e Yamata que está pronto para se juntar a eles na escavação de buracos. Essa notícia anima os dois, e eles rapidamente levam Jin para um novo buraco que estão cavando. Este buraco está em um local discreto que Mix pode ter dificuldade em encontrar e leva para o dormitório feminino, que tem sido o plano de Jin o tempo todo. Assim que eles chegam ao dormitório, Jin deixa Andy e Yamata para trás e se dirige ao quarto de Yunosa. Ele joga uma pedra na janela dela para chamar sua atenção. Quando Yunosa vem à janela, ele expressa seu desejo de conversar mais. No entanto, Yunosa sente-se tímida e volta para o seu quarto. Sem querer desistir, Jin sobe até a janela dela. Nesse momento, Kaene aparece e dispara um tiro de advertência contra Jin. Yamata e Andy ficam chocados ao ver Kaene apontando uma arma para ele. Jin consegue chegar à janela de Yunosa e ela sai quando ouve o disparo. Kaene se liberta de Yamata e Andy e atira em Yunosa e Jin. Em um momento de instinto, Jin ativa subconscientemente seu poder para criar uma barreira que bloqueia a explosão. Ele não tem consciência de que possui tais habilidades. Em Altair, Izumo sai de seus aposentos e se dirige à câmara criogênica. Ele para em frente às cápsulas, olhando nos olhos de Alisha. Enquanto está lá, Mikage chega. Izumo repreende Mikage por entrar sem permissão, mas Mikage não se importa. Ele sabe por que Izumo está passando tempo na frente de Alisha. Mikage explica que depois que Altair perdeu todas as suas mulheres, eles tiveram que investigar Vega para manter suas esperanças vivas. Izumo foi um dos que participou da investigação. Alisha foi uma das garotas escolhidas para trazer esperança de volta a Altair. No entanto, ela caiu em um sono profundo durante a viagem e permaneceu nesse estado desde então. Izumo não permitiu que ninguém a tocasse. Ele também observa que Alisha deixou um filho em Vega. Mikage quer eliminar Alisha, vendo-a como inútil, mas Izumo o impede, lembrando-o de que ninguém deve tocá-la. Mikage relutantemente concorda em recuar. Izumo então diz a Mikage que Jin se infiltrou no ninho dos anjos mecânicos, referindo-se a Aquarian, a esperança de que Jin encontre alguém útil para eles. Depois, Mikage retorna de seus aposentos, onde Kagura está sendo mantida cativa. Kagura luta para se libertar, mas carece de força e força de vontade para fazê-lo. Mikage começa a dizer coisas dolorosas para Kagura sobre Mikono, incitando-o a se libertar se ele realmente se importa. Ele quer que o amor de Kagura renasça. Kagura fica furiosa com as palavras de Mikage. Num acesso de raiva, ele se transforma em uma fera e se liberta de seu confinamento. Ele avança contra Mikage, mas Mikage lhe diz para embarcar em uma jornada de amor se quiser satisfazer seu desejo. Em sua forma de fera, Kagura ignora Mikage e vai para o hangar, derrubando facilmente os guardas para ganhar acesso. O alarme soa imediatamente. Enquanto isso, Mikage revela suas verdadeiras intenções. Ele não está procurando o verdadeiro Eigura, mas visa despertar o anjo mecânico de Gênesis que dorme em Vega. De volta a Vega, tanto Kaene quanto Jin estão presos. Jin foi preso por invadir o dormitório feminino, enquanto Kaene foi preso por apontar uma arma para um colega. Jin é o primeiro a ser liberado, enquanto Kaene permanece em sua cela, refletindo sobre suas escolhas. Quando Jin sai de sua cela, ele encontra Yunosa que está segurando seu bichinho de pelúcia como sempre. O diretor e os superiores descobrem que Jin não é quem ele afirma ser. No entanto, decidem não tomar medidas porque precisam de seu poder. Enquanto ele possuir poder, ele permanece como um candidato para Neo de Ava.
Por outro lado, Amata e seus amigos acham Jin misterioso, mas não pensam que isso faz dele uma má pessoa. Jessica beija Amata indiretamente quando toma sua bebida e usa o mesmo canudo. De volta a Altair, Kagura adquire com sucesso sua armadura e tenta deixar o planeta. Izumo ordena que o portão seja fechado para impedir sua fuga. Andy se aproxima de Amata e o provoca sobre Mikono, sabendo que Amata tem sentimentos por ela. Ele aconselha Amata a agir de acordo com seus sentimentos antes de perdê-la. Amata lembra Andy de que o romance é proibido. Andy sugere que Amata pode reservar Mikono até que a guerra com os abductores termine, mas ele deve expressar seus sentimentos agora antes que seja tarde demais. Amata reflete sobre o conselho de Andy e percebe que ele está falando a verdade. Ele se lembra que Kagura está interessado em Mikono, o que pode ser um problema para ele, determinado a haja rápido. Amata se aproxima de Mikono sem demora, pensando que quanto mais cedo falar com ela, melhor. De volta a Altair, Izumo diz a Kagura que ele não pode permitir que ele saia, porque está agindo de forma irracional. No entanto, Kagura ignora as preocupações de Izumo, insistindo que só quer ir embora. Ele está disposto a destruir a cidade para alcançar seu objetivo. Em resposta, Izumo é forçado a enviar o exército atrás dele. Ele percebe que o poder de Kagura aumentou significativamente e se pergunta de onde veio. Enquanto isso, Mikaji está secretamente fornecendo a Kagura o apoio e a força de que ele precisa de seus aposentos. Kagura de repente percebe que as máquinas recuaram do campo de batalha. Ao olhar para frente, ele vê artilharia poderosa preparada para atacá-lo. Fortes projéteis são lançados contra ele, tentando desequilibrá-lo. Em outro planeta, Zeska está em frente a um espelho, se perguntando por que Amata não gosta dela do jeito que gosta de Mikono. Enquanto está perdida em pensamentos, ela tem uma rápida visão de Mikono e Kagura. Enquanto isso, Amata leva Mikono à beira do rio para discutir seus sentimentos. Ele quer perguntar a ela sobre seus planos após o fim da guerra. De volta à luta de Kagura, ele é bombardeado com tiros de artilharia e cai no chão. As máquinas o cercam, acreditando que ele foi derrotado. Nesse momento, Kagura recupera suas forças e destrói todas as máquinas. Ele energiza sua armadura e sua máquina ganha asas, permitindo que ele voe pelo céu e derrote seus inimigos. Com a ajuda de Mikaji, o portão se abre para Kagura e ele escapa do planeta. Jin está sentado sozinho, tentando comer um cachorro quente quando duas garotas se aproximam dele. Elas insistem em tirar fotos fofas dele. Embora ele se sinta tímido, eles se certificam de tirar as fotos que querem. Em outro lugar, Amata conta a Andy que não conseguiu falar com Mikono sobre seus sentimentos. Andy entende e se oferece para ajudar. Ele sugere organizar um evento emocionante para aproximá-los, já que o aniversário da academia é no dia seguinte. Andy entrega a Amata uma carta para convidar Mikono. Na aula, Amata joga o bilhete para Mikono e ela o pega. Ela descobre que é um convite para o dormitório dos meninos. Zeska vê isso e Amata o convida também. Andy se pergunta por que Amata está convidando Zeska quando ele realmente precisa de tempo a sós com Mikono. Naquela noite, Andy começa a preparar o quarto deles para o evento. Enquanto ele está limpando, Jin entra e Andy sugere que ele se junte a eles para se acostumar a estar perto de garotas. Momentos depois, Zeska e Mikono rastejam por um buraco para chegar ao dormitório dos meninos. Enquanto avançam, percebem que Yunoha está seguindo eles. Ela pede para acompanhar. Enquanto isso, Shade e Kaene estão conversando no jardim. Shade percebe que Kaene está sendo cauteloso com Jin, por isso ele acabou na detenção. Nesse momento, as meninas emergem do buraco e encontram Kaene e Shade. As meninas vão para o quarto de Andy e Amata, escoltadas por Kaene e Shade. As meninas explicam que encontraram os meninos no caminho. Andy rapidamente tranquiliza os caras de que não estão planejando nada em comum. Eles só querem se divertir juntos em preparação para o aniversário de amanhã. Zeska ouviu que os meninos guardam fotos irregulares debaixo de suas camas, então ela vai direto procurar debaixo da cama de Amata. Ela encontra uma foto da atriz Sylphie, que na verdade é Alicia. Jin fica surpreso quando vê isso, e todos na sala reconhecem Alicia como a atriz do filme popular Skies of Aquaria. Yunoha sabe que Jin é fã de Alicia e pede para ele mostrar ao grupo seu dispositivo. Jin com relutância pega o dispositivo e mostra a eles um vídeo de Sylphie cantando. O grupo decide exibir o filme no evento de aniversário. Na manhã seguinte, Andy começa a distribuir cartazes para aumentar a conscientização sobre o filme. Enquanto isso, Jin se retira para um local privado para contatar Altair, mas não consegue completar a ligação. Enquanto tenta fazer a ligação, Yunoha o vê. Jin corre atrás dela, achando que ela está ouvindo sua conversa. No processo, ele rasga acidentalmente o ursinho de pelúcia dela. Com lágrimas nos olhos, Yunoha deixa o ursinho para trás para Jin. Enquanto isso, Amata e Mikono estão ocupados montando o projetor que precisam para o evento. Esta montagem os faz lembrar da primeira vez que se encontraram no teatro. Durante a conversa, Amata revela que Alicia é sua mãe, e é por isso que ele tem a foto. Ele explica que sua mãe o deixou quando ele era muito jovem, e ele se sente como uma criança indesejada. Mikono o corrige, assegurando-lhe que ele não é indesejado. Amata então pergunta a Mikono se ela assistirá ao filme com ele, e ela concorda. Ele fica animado e começa a flutuar. Zesika vê isso, e sente sua raiva crescendo. De volta ao seu quarto, Jin percebe que precisa se desculpar com Yunoha. Ele conserta o ursinho de pelúcia e se prepara para devolvê-lo a ela. Enquanto isso, em Altair, Mikaji revela que planeja interferir na missão de Jin. Mais tarde, Amata encontra Yunoha e devolve o ursinho para ela, se desculpando por tê-lo rasgado.
Yunoha assegura a Jin que ela não estava espionando ele. Ela entende que todos têm seus segredos e está pronta para respeitar isso. Ela agradece a Jin por consertar o ursinho de pelúcia e revela que seu nome é Tama. Eles concordam em se encontrar novamente naquela noite para o filme. Naquela noite, Jin procura por seu dispositivo, mas não consegue encontrá-lo. Sem que ele saiba, Mikage usou seus poderes para mover o dispositivo. Enquanto isso, Yunoha descobre o dispositivo onde ela e Jin deveriam se encontrar. Ela o pega e ouve Izumo tentando enviar uma mensagem para Jin. Izumo avisa que Kagura chegará em breve e ele precisa levar a garota antes que Kagura chegue lá. Quando Jin aparece, Yunoha rapidamente esconde o dispositivo e finge que não o tem. Pouco depois, o filme começa e todos se acomodam para assistir. Enquanto curtem o filme, Amata e Makono se aproximam, fazendo Amata ficar animado e começar a flutuar. De repente, um alarme toca, sinalizando a presença de sequestradores. Amata e Mikono correm para Kagura. Eles ficam assustados e caem em um galho de árvore. Jin, preocupado com a situação, pede a Yunoha para ir com ele. Kagura está procurando Mikono na base, tentando sentir o cheiro das garotas ao seu redor para ver se alguma delas é Mikono, mas não é. Enquanto isso, Yunoha diz a Jin que está com o aparelho dele. Ela revela que ouviu a mensagem destinada a ele e mostra o aparelho, que ele pega. De repente, há uma explosão nas proximidades e Yunoha desmaia de medo. As autoridades estão evacuando os alunos para evitar baixas, mas ainda há 20 alunos desaparecidos. Mikono, Amata e Zéssica conseguem chegar ao hangar, prontos para sair com seus vetores. O trio se funde em Aquarian e vai atrás de Kagura. Quando Kagura os vê, ele sorri, pois estava procurando por Mikono. O trio fica surpreso quando Kagura chama Mikono de Sylph. Ele avança em direção ao Aquarian e eles percebem que não tem como detê-lo. Está claro que ele é muito mais poderoso do que da última vez que lutaram. Ele melhorou seu traje e está usando mais poder. Zen explica que Kagura está usando o poder de reversão e também parece ter poderes elementares. Do outro lado, Jin levou Yunoha para o hangar. Ela acorda ao vê-lo preparando um dos vetores. Jin revela que pretende levar Yunoha com ele para o seu planeta. No entanto, Yunoha quer que ele se junte a eles na batalha contra Kagura, mas ele se recusa, afirmando que tem sua própria missão a cumprir. Assim que ele ativa o vetor, aqueles na sala de operações recebem um alerta de que um dos vetores reservados foi ativado. A câmera então revela que o traidor é Jin. Kaine está furioso porque ele estava certo o tempo todo. Ele se oferece para ir atrás de Jin e detê-lo. Enquanto isso, a batalha entre Aquarion e Kagura continua. O trio se pergunta por que Kagura está muito mais forte do que antes e descobre que ele está sendo alimentado por uma aura estranha. Esta aura está sendo transferida de um tubo etéreo diretamente de Altair, e Mikage é quem está ajudando Kagura através do portão dimensional. Eles percebem que sua única solução é cortar o portão dimensional, o que interromperá o fornecimento de energia para Kagura. De repente, Mikage aparece na sala de operações, chocando a todos por causa de suas habilidades de teletransporte. Parece que Zen e Donar reconhecem Mikage. De volta ao hangar, Yunoha tenta convencer Jin a não trair a confiança deles, mas ele a ignora, afirmando que sua missão é mais importante. Ele liga o vetor e se prepara para deixar o planeta, chegando tarde demais para Kaene. Na sala de operações, Mikage ataca. Donar pula na frente de Suomi para protegê-la, mas desmaia no processo. Isso deixa Suomi, Kreia e Zen para enfrentar Mikage. Zen e Mikage começam a conversar como se já se conhecessem. Quando Jin está prestes a passar pelo portão dimensional, Yunoha começa a chorar e implora para que ele reconsidere suas escolhas, lembrando-o de que seus amigos precisam de ajuda. Ao mesmo tempo, Kagura derrotou o Aquarion e abre a escotilha para levar Mikono. Ele ainda está comemorando sua vitória quando Amata recobra a consciência. Amata ativa as asas em suas pernas e rapidamente arranca Mikono de Kagura. No entanto, ele não vai longe antes que Kagura o derrube, com a intenção de matar Amata, já que ele não vê utilidade para ele. Enquanto isso, na sala de operações, Mikage confronta Zen e exige saber onde estão as asas solares. Nesse momento, Donar recobra a consciência e atira em Mikage com uma arma de disparo, mas Mikage bloqueia facilmente o ataque. Ele decide se retirar por enquanto. Kagura está prestes a eliminar Amata quando Andy chega e o prende em um de seus buracos. Amata e Mikono conseguem se reunir com Andy e Mix. Furioso, Kagura se liberta do buraco, determinado a eliminá-los. No entanto, a chegada de outros vetores o impede de fazê-lo. O diretor imediatamente ordena que os elementos se fundam novamente. Para surpresa de todos, Jin e Yunoha retornam, com Yunoha tendo convencido Jin a ajudar. Jin expressa seu desejo de também se fundir com eles. Mikage aparece para Jin e decide que ele precisa ser punido por sua traição. Ele toca na cabeça de Jin, fazendo com que ele se machuque. Apesar disso, Jin emerge do ataque ileso e pede aos elementos que se fundam com ele. Eles se fundem com sucesso, criando 2 Aquarion para lutar contra Kagura. Eles conseguem jogar Kagura contra uma rocha, mas ele revida com um contra-ataque poderoso. A equipe percebe que precisa cortar o portão dimensional para derrotar Kagura, e Jin oferece uma solução. Jin ativa seu poder, e todos os outros elementos o apoiam na criação de uma onda massiva que destrói o portão. Depois de fechar o portão com sucesso, Kagura avança em direção a eles, mas Jin usa todas as suas forças para proteger seus amigos. Kaene finaliza Kagura, levando a vitória deles. No entanto, o ferimento na testa de Jin piora, e ele fica sem resposta. Seu dispositivo cai do bolso e toca uma gravação de quanto ele gosta de Yunoha.
Após a batalha, é revelado que Jin não sobreviveu aos ferimentos e faleceu. Ele, junto com vários outros, são baixas da luta. Um cortejo fúnebre é realizado para os falecidos, e eles são enterrados na igreja, cercados por flores. De volta a Altair, Izumo descobre sobre a morte de Jin e culpa Mikage por isso. Mikage também está tentando incitar uma rebelião na cidade. Ele explica a Izumo que suas ações foram necessárias para tornar a vida mais fácil para eles em Altair, que já está morrendo. Eles precisam encontrar uma solução rapidamente, incluindo trazer mulheres para o planeta para garantir a próxima geração. Izumo entende um pouco a perspectiva de Mikage e pede perdão a Jin, mas espera que Jin não o perdoe nem Altair pelo que fizeram. Em Vega, os falecidos são retirados da igreja para serem transportados ao cemitério. Yunoha trancou-se em um quarto desde a morte de Jin e se recusa a aparecer. Mikono está preocupado com ela, mas não quer perturbá-la, querendo dar-lhe espaço para lamentar sozinha. Mikono está sozinho quando Zen se aproxima dele. Zen encoraja Mikono a contatar Yunoha e tentar tirá-la do isolamento. Inicialmente, Mikono recusa, acreditando que Yunoha deve lamentar do seu próprio jeito. No entanto, ele muda de ideia quando Zen o avisa que Yunoha se perderá se continuar assim e pode acabar se destruindo sem perceber. Preocupada com isso, Mikono concorda em encontrar Yunoha e tirá-la de casa. Mikono vai até o quarto de Yunoha, levando comida na tentativa de animá-la. Yunoha se culpa por não ter concordado em seguir Jin, acreditando que ele ainda estaria vivo se ela tivesse feito isso. Mikono encoraja Yunoha a ir com ele para prestar suas últimas homenagens a Jin. Embora Yunoha hesite em sair de seu quarto, ela acaba concordando em ir com Mikono. Em outro lugar, Amata está ocupada arrumando as coisas de Jin quando o dispositivo dele cai e exibe uma imagem de Sylph. Amata se pergunta se a mãe dele está atualmente em Altair. Pouco depois, os alunos se dirigem ao cemitério. Enquanto estão no barco, alguns alunos expressam o desejo de deixar a escola. Os eventos recentes afetaram negativamente a maioria deles, deixando-os com medo pela sua segurança. Mix tenta convencê-los a ficar, mas Andy a impede, não querendo mudar a opinião dos alunos contra a vontade deles. Minutos depois, eles chegam ao cemitério e os falecidos são enterrados. Nesse momento, Zen diz a Andy para cavar vários buracos, mas não explica o motivo. Crea informa aos alunos que eles aprenderam sobre a missão de Altair, que é sequestrar elementos femininos para a reprodução. Por causa disso, mais batalhas são esperadas e mais vidas serão perdidas. Para se prepararem para as batalhas que se aproximam, Zen diz aos alunos que eles precisam morrer primeiro. Ele os instrui a entrarem nos buracos e se enterrarem, alegando que é parte do treinamento. Mikono e alguns alunos ficam irritados, sentindo que Zen está sendo insensível, especialmente após perderem seus camaradas. Zen explica que esse processo é necessário para ajudá-los a cortar o apego aos vivos. Shroud é o primeiro a obedecer, entrando em um dos buracos. Yunoha se junta a ele, e antes que Mikono perceba, todos os alunos já pularam nos buracos. Os únicos que sobraram são Mikono e Amata. Mikono se recusa a entrar no buraco, mas Zen diz que ela está livre para fazer o que quiser. Então, usando sua super velocidade, ele agarra Amata e o joga no buraco, selando-o imediatamente. Mikono fica sozinha na superfície com as autoridades da escola. Momentos depois, alguns dos alunos saíram correndo dos buracos por medo. Enquanto isso, Mikage percebeu o que Zen está tentando fazer. Ele também está enterrando Kagura junto com os alunos para torná-lo poderoso. Amata e seus amigos começam a se sentir confortáveis dentro dos buracos. Eles conseguem sentir e se conectar através do silêncio. Mikono está preocupada com eles e quer desenterrá-los, mas logo descobre que seu poder os conecta. Seus amigos conseguem florescer como cogumelos por causa dela. Seus amigos conseguem tirar poder dela e afastar o medo da morte de suas mentes. Amata e os outros renascem e saem de suas covas. Mikono enfrenta Amata e o cumprimenta com um feliz aniversário. Eles ainda estavam comemorando sua vitória quando Kagura saiu de um dos buracos. Eles não tinham ideia de que ele também estava sendo enterrado no mesmo cemitério que eles. Zen percebe a intenção assassina no rosto de Kagura e rapidamente tira Kraia da área. Ele deixa os alunos enfrentarem Kagura, querendo ver até onde eles chegaram com suas novas habilidades. Don diz às garotas para irem embora, já que Kagura está atrás delas. Ele ergue sua espada e avança contra Kagura, mas Kagura usa uma explosão de energia para destruir a espada e desequilibrar Donar. Andy entra na luta, criando buracos sob Kagura, fazendo-o cair. Mix preenche os buracos e eles acreditam que isso será suficiente para parar Kagura. No entanto, ele o surpreende ao sair dos buracos. Ele agarra Mix, mas a joga de lado, dizendo que ela não é a pessoa que ele quer. Ele está atrás de Mikono, que se pergunta por que ele está atrás dela. Amata insiste para que seus amigos tirem Mikono dali antes que Kagura possa pegá-la. Dois estudantes rapidamente pegam Mikono e a levam embora para mantê-la segura. Ken avança contra Kagura, mas é facilmente derrubado. Amata também tenta lutar, mas Kagura prova ser forte demais para eles. Ele corta através deles e se transforma em uma besta para perseguir o carro que leva Mikono. Shroud entra em cena e usa suas habilidades sonoras para causar dor em Kagura, imobilizando-o temporariamente. No entanto, Kagura consegue se libertar e continua sua perseguição. Kagura logo alcança o carro e usa sua habilidade de reversão para mudar a marcha de dirigir para ré. O carro bate em uma árvore e Kagura aproveita a oportunidade para pegar Mikono antes que alguém possa detê-lo. Ele a leva para uma torre onde a esconde. Uma busca por Mikono começa e recursos são mobilizados para o esforço. Donar, Andy, Yunoha e Mix estão em um helicóptero procurando por ela enquanto o resto da equipe continua a busca em terra.
Mikono acorda no topo de uma torre onde Kagura está de guarda para garantir que a luz do helicóptero não os encontre. Ele cobre a boca dela com a mão quando o helicóptero se aproxima, tentando impedir que ela faça barulho ou chame atenção para si. Kagura tenta contatar Mikai para informá-lo de que conseguiu o pacote, mas não obtém resposta. Ele acredita que Mikai simplesmente não está ouvindo, sem saber que Mikai está escolhendo ignorá-lo. Enquanto isso, Zezika diz a Amata para não se preocupar muito com Mikono, assegurando-o de que Kagura não a machucará. Quando Amata pergunta por que ela tem tanta certeza, Zezika revela que Kagura é o homem do destino de Mikono. De volta à torre, Kagura assegurar a Mikono que não vai machucá-la, ele até lambe seu ferimento e a chama de Sylphie. Mikono percebe que não é a primeira vez que Kagura se refere a ela como Sylphie. Ele então começa a contar uma história enquanto Zezika narra a mesma história para Amata. A história explica que a árvore da vida estava murchando e precisava ser salva. Para ajudá-la, dois amantes concordaram em se separar, prometendo se encontrar novamente, não importa a distância. Esses dois amantes são Apollon e Sylphie. É revelado que Kagura se vê como Sylphie e reconhece a imagem de Sylphie em Mikono. Essa é a razão pela qual ele a tem perseguido. Zezika espera que Kagura seja verdadeiramente o destino de Mikono, pois isso lhe daria uma chance com Amata. De repente, eles ouvem um estrondo vindo da torre, levando-os a deduzir que Kagura está se escondendo lá. Eles correm para a torre e Amata tenta alcançar Mikono, mas é impedido por Kagura. Kagura derruba Amata no chão e vai atrás dele. Amata pede a Zezika para contactar Caim e informá-lo sobre a localização deles. Ele quer distrair Kagura para que Mikono possa ser resgatada mais facilmente. Amata foge e Kagura, cheia de raiva, o persegue. Enquanto isso, o helicóptero logo encontra Mikono, que está se segurando. Kagura alcança Amata e começa a espancá-lo. Amata tenta revidar, mas ele não é páreo para a força de Kagura. Kagura o soca contra a parede, fazendo com que Amata desmaie. Enquanto está inconsciente, Amata reflete sobre a escuridão e sua conexão com ela. Como ele já renasceu nas trevas, ele consegue encontrar uma saída. Amata descobre uma nova fonte de poder e começa a levitar. Kagura tenta lançá-lo para longe, mas um escudo de energia se forma ao redor de Amata, parando o ataque. Enquanto Kagura se prepara para outro ataque, Ken aparece de repente e atira nele por trás. Kagura consegue desequilibrar Ken, fazendo a arma cair perto de Amata. Ken pede a Amata para acabar com Kagura. Amata pega a arma que está prestes a atirar em Kagura quando Mikono chega e o impede, implorando para Amata não terminar com a vida de Kagura. De repente, pétalas de flores aparecem e envolvem Kagura, que então flutua com as pétalas. Após a fuga de Kagura, Kraia chama Mikono para seu escritório. Como punição, ela proíbe Mikono de sair de seu dormitório. Esta não é a punição oficial dela, mas Mikono deve cumprir este tempo, até que Kraia decida uma consequência mais formal por permitir que Kagura escapasse. Depois de sair do escritório, Mikono encontra o Noha, que a assegura de que está lá para apoiá-la, não importa em que situação ela se encontre. Mikono expressa sua confusão sobre suas ações e admite que ainda há coisas que não entende sobre a situação. Enquanto isso, Andy e Amata estão ouvindo secretamente a conversa através de um buraco escondido, ouvindo tudo o que dizem. Os dois rapazes voltam para o dormitório para discutir o que ouviram. Amata se pergunta se seu destino foi realmente decidido há 12 mil anos e se eles estão realmente conectados. Andy sugere que há uma possibilidade dessa conexão. Ele menciona que está conectado a Mix através de buracos e que Amata precisa encontrar sua própria conexão com Mikono. Andy propõe que a dupla pode estar ligada através de Shusho, o animal de estimação de Mikono. Para se aproximar de Mikono, Amata precisa conquistar Shusho. Amata vai ao mercado comprar coisas que ele acha que Shusho vai gostar. Zezika o vê saindo da loja e se preocupa com o que disse a ele antes. Ela sente vontade de voltar atrás em suas palavras, mas Mix a tranquiliza dizendo que não há necessidade. Enquanto isso, de volta a Altair, a cidade conhecida como o Mar de Ferro começa a enfrentar problemas. A produção de energia diminuiu, fazendo o Izumo se preocupar. Ele revela que a cidade foi criada por sua mãe, Arisa, e ele precisa encontrar uma solução para o problema. Na cena seguinte, Zen revela seu plano de treinar os elementos por meio de combate real. Eles vão treinar como se estivessem no campo de batalha para se preparar para as batalhas que virão. Ele já combinou as equipes para o treinamento, com Ken, Bianca e Malloy, lutando contra Amata, Zezika e Mikono. Logo depois, os elementos de seus vetores chegam ao campo de batalha. Eles se fundem para se tornar Aquarian. Zen diz a eles que estão livres para usar seus poderes elementais uns contra os outros e devem se tratar como inimigos. Será a equipe Amata contra a equipe Ken. Ken quer testar se Amata pode proteger sua irmã, então ele é o primeiro a atacar. O time Ken parte para o ataque enquanto o time Amata permanece na defensiva. Ken e sua equipe atacam agressivamente o time Amata. Amata luta para revidar enquanto seus poderes elementares foram aumentados pelo treinamento, mas apenas o time Ken está usando esse aumento de forma eficaz. O time Amata se sente como patos sentados, incapazes de responder aos ataques implacáveis de Ken. O aquário de Ken é projetado para batalhas de longa distância, dando-lhes uma vantagem. Além disso, Ken ganhou a habilidade de ver 3 segundos no futuro, permitindo-lhe prever claramente os movimentos e táticas do oponente. Durante a batalha, Amata precisa de motivação para ajudá-los a sair da situação. Zezika decide confessar seus sentimentos para Amata. Ela se aproxima dele, mas tem dificuldade em encontrar as palavras.
Nesse momento, um ataque é iminente, e a armadura deles consegue desviar. No meio disso, Zezika diz a Amata que o ama. No entanto, Amata não consegue ouvi-la por causa da explosão. Ele pergunta a Zezika o que ela estava tentando dizer, mas ela está tímida demais para repetir. Zezika percebe que essa pode ser sua única chance, então segura a cabeça de Amata e corajosamente diz a ele que o ama. Suas palavras ecoam por toda a área, deixando todos na sala de operações atônitos. Naquele momento, o aquariano de Amata começa a se mover sozinho, tendo alcançado um novo nível de evolução devido ao amor. O aquariano Evo lança um poderoso soco Mugen que surpreende a todos. O soco Mugen cria uma série de imagens. Eles veem outro aquariano que não pertence a eles, junto com dois homens lutando entre si, um dos quais se assemelha a Zen. Mikono reconhece a outra pessoa, mas não consegue lembrar de onde o conhece. Descobriu-se que as imagens são de 12.000 anos atrás, apresentando Sylvia, não Sylphie. O soco causa uma explosão massiva que interrompe a conexão de vídeo e há um risco de que toda a ilha possa ser destruída. Quando a poeira baixa, eles descobrem que ambos os aquarianos estão... Ok, mas a ilha inteira foi devastada. A equipe se pergunta que tipo de poder eles acabaram de desbloquear com esse amor proibido. Zezika percebe que sua confissão de amor desencadeou esse súbito aumento de poder que quase matou todos. Após voltar para uma academia, Amata tenta falar com Zezika sobre sua confissão, mas ela acha difícil discutir isso. Zezika diz a ele que ele não precisa se preocupar com isso. Ela entende ele e não está pressionando ele. Enquanto ela se afasta, Amata tenta puxá-la de volta. Naquele momento, Mikono os vê e Amata rapidamente solta a mão de Zezika. Sentindo-se com ciúmes, Mikono foge. Amata tenta segui-la, mas Chucho pula em seu rosto e o arranha para impedi-lo. Mais tarde naquele dia, Mikono encontra Zezika, que está perdida em pensamentos sobre suas escolhas. Zezika decide não falar sobre os eventos do dia. Enquanto isso, Mix está frustrado porque alguns deles ainda estão pensando em romance quando tem batalhas para se preparar. Amata está recebendo aulas sobre romance de seus amigos no dormitório. De repente, Amata e os outros são convocados por Zen e Kreia para uma reunião de emergência. Zen informa à equipe que ele os está enviando em uma missão ultra secreta. Os detalhes, a localização e o conteúdo da missão são todos confidenciais, então eles não poderão fazer perguntas. Os vectores foram programados para levá-los ao local da missão e estão abastecidos com suprimentos para facilitar a missão. No dia seguinte, os estudantes começam sua jornada para um local desconhecido, com Sumoi sendo a única adulta a acompanhá-los. Ela também não está ciente dos detalhes da missão, que apenas Kreia e Zen conhecem. Amata suspeita que estão sendo enviados para descobrir o aquário mítico, enquanto Mikono se pergunta se será perigoso desenterrá-lo. Enquanto isso, Maikade está monitorando a situação e acredita que Zen está fazendo o primeiro movimento. Logo, eles chegam a uma ilha que parece ser o destino deles. Ao chegar, o comandante diz que são livres para fazer o que quiserem enquanto aguardam mais instruções. Kreia informa aos alunos que há trajes de banho nos Vectors para eles usarem. Um pouco mais tarde, os meninos se sentam para pescar enquanto Mix e as outras meninas brincam por perto. Mix está brincando com bananas quando acidentalmente acerta Andy na cabeça. Ela o leva para o navio para tratar seu ferimento. Depois que ela termina, Andy a impede de sair, querendo confessar seu amor por Mix, mas lutando para encontrar coragem para fazê-lo. Enquanto isso, Zezika se isolou do resto da equipe, aproveitando um pouco de paz e tranquilidade quando Mikono a encontra. As duas decidem ficar juntas. De volta ao navio, Andy continua gaguejando e eventualmente solta que quer preencher o buraco da Mix. Ele queria dizer que queria preencher o buraco no coração dela, mas acabou dizendo a coisa errada. Mix fica bravo e dá um soco na cabeça dele antes de sair furioso do navio, deixando-o para trás. Mikono e Zezika estão discutindo o que os garotos podem querer quando o tempo de repente muda. Enquanto isso, Andy está dentro do navio, se sentindo triste por sua rejeição. Ele sente como se quisesse se enterrar em um buraco e começa a cavar onde está sentado. Fora do navio, um portão dimensional se abre e um abductor emerge. Kaene, Miloy e Amata rapidamente colocam suas roupas de aquário para lutar contra o sequestrador. Mix e as outras garotas se refugiam no buraco que Andy está cavando. Ele continua cavando sem um objetivo específico, completamente alheio ao fato de que criou um buraco muito profundo. Logo, ele atravessa para uma caverna contendo um objeto desconhecido. De repente, Andy e todos no buraco são ejetados de volta à superfície. Eles se encontram dentro do Vector, agora totalmente montado com todos os alunos presentes, prontos para trabalhar juntos contra o sequestrador. O tempo fica mais frio a cada minuto enquanto eles avançam em direção ao sequestrador com seu poder combinado e desferem um poderoso soco Mugen, destruindo o sequestrador e garantindo a vitória. De volta da Altair, Maikade percebe que alguns dos componentes de que precisa estão na ilha, mas o principal componente da asa solar ainda não foi encontrado. Ao retornar à academia, Zezika aparece com uma nova roupa que não expõe sua barriga. Seus amigos ficam surpresos com a mudança de estilo dela. Zezika se aproxima de Mikono e diz que não se importa em ter um amor unilateral por Amata. Ela sabe que Amata não sente o mesmo por ela, mas ela não está pronta para parar de amá-lo. Em seguida, Kreia descobre que Zen deixou a academia. Ele deixou um bilhete dizendo que estava indo em busca do aquariano mítico. Kreia se pergunta se Zen encontrou alguma pista que o levou a tomar essa decisão.
Enquanto isso, Andy ainda se sente deprimido com sua situação com Mix. Ele está cavando buracos ao redor da academia devido às suas emoções instáveis. Seus amigos não sabem o que há de errado com ele, mas Mix sabe. Ela se sente culpada e ainda não pode contar a ninguém sobre isso. Mais tarde, Zezika recebe um convite de um dos rapazes para sair em um encontro. Ela considera a oferta porque quer superar a rejeição de Amata e fazer coisas para se distrair. No jardim, Mikono recebe uma carta de seu pai. Quando vê Amata correndo em sua direção, ela rapidamente esconde a carta, mas logo percebe que não há necessidade de escondê-la. Não há nada que ela não possa discutir com Amata. Mikono diz a Amata que a carta é de seu pai, mas ela ainda não a leu. Ela explica que ela e seu pai nunca foram próximos, porque ela não tinha poderes elementares e ele só era próximo de Kaene. Então, é surpreendente para ela receber uma carta dele. Amata compartilha que não sabe muito sobre seu pai, mas tem algumas lembranças de sua mãe. Mais tarde naquela noite, Mikono lê a carta, mas decide levá-la para seu irmão. Ela diz a ele que a carta é para ele e pede desculpas por abri-la, mas não menciona que já leu o conteúdo. Ao deixar seu irmão, Mikono pensa sobre o que a carta dizia. Acontece que o pai deles escreveu para Kaene para perguntar se Mikono é um peso para ele na academia. Ele está pronto para levar Mikono embora se Kaene achar que ela é um fardo. Mikono está perdida em pensamentos quando Mix a encontra. Mix revela que ela é a razão pela qual Andy está se sentindo deprimido. Ela explica o que aconteceu durante a viagem e se culpa por sempre falar sobre os sentimentos das pessoas sem considerar as consequências. As duas garotas terminam sua conversa discutindo sobre seus pais, concordando que só os homens realmente se entendem melhor. Enquanto isso, Sumoi vê Zezika saindo de uma das máquinas Vector e fica surpreso ao saber que ela acabou de terminar o treinamento. Depois, Zezika vai ao banheiro, senta-se na banheira e reflete sobre suas decisões. Em Altair, os níveis de energia e produção diminuíram seriamente. Eles precisarão interromper suas viagens para Vega se quiserem continuar atendendo às necessidades básicas dos cidadãos. Izumo percebe que o planeta está se aproximando de uma crise e que estão em tempos desesperados. Além disso, Kagura ainda está desaparecida e Izumo suspeita que Mikage esteja por trás de tudo o que está acontecendo. Ele acredita que Mikage não se importa com o planeta. Para encontrar uma solução, Izumo decide ir até Vega ele mesmo para tentar adquirir o Haru Igura. Ele instrui seus homens a prepararem sua armadura real, a Afura Agnes. Antes de sair, Izumo visita a estação de cápsulas para verificar Alicia, esperando encontrar seu filho enquanto está em Vega. De volta a Vega, Kaene liga para Mikono para informá-la que está ciente de que ela leu a carta do pai deles. Ele a tranquiliza dizendo que não a vê como um peso, e está feliz que Amata foi a primeira a reconhecer o quanto ela mudou. Kaene está ansioso para compartilhar essa notícia com o pai deles. Momentos depois, Izumo e 3 outros sequestradores chegam em Vega. Neo de Ava percebe que este sequestrador parece muito diferente dos que já viram antes. Sua armadura é majestosa e imponente. Andy tenta entrar no vetor, mas ele não tem permissão para operá-lo em seu estado deprimido e é automaticamente afastado. O restante dos elementos está em espera, pronto para enfrentar Izumo e seus homens. Donar envia Amata, Zezika, Mix, Kaene e Malloy para confrontar o inimigo. Quando a batalha começa, o power de Izumo prova ser um oponente formidável. Suas armas avançadas e capacidades defensivas tornam difícil para os elementos causar algum dano significativo. Amata e sua equipe lutam para encontrar uma maneira de romper as defesas de Izumo. Enquanto isso, Zezika continua a lutar com uma determinação renovada, movida pelo desejo de seguir em frente de seu amor não correspondido. Quando Zezika, Amata e Malloy se unem, Amata começa a sentir o que Zezika está sentindo. Zezika começa a agir irracionalmente e imprudentemente, atacando Izumo sem um plano adequado. Izumo desvia facilmente de seus ataques e contra-ataca com ataques mais perigosos. Conforme a batalha esquenta, Malloy é nocauteado devido à imprudência de Zezika, e Kaene assume o lugar de Malloy após ele desmaiar. Amata continua a atacar Izumo, mas Izumo desvia dos golpes e consegue invadir as comunicações de Neo de Ava. Ele anuncia que é o líder supremo de Altair e explica o propósito de sua visita. Ele revela que não tem más intenções em relação ao planeta deles, mas eles precisam de mulheres para garantir a continuação da vida em Altair. Ao ouvir isso, Zezika imediatamente voa em direção ao portão, pronta para se oferecer. Seus amigos tentam detê-la, levando a outra batalha. Durante a luta, Amata transforma seu vetor e Izumo percebe que ele é filho de Alicia. Amata também vê uma imagem de sua mãe aparecer. Izumo conclui que Mikai é quem está manipulando a situação. Enquanto Mix tenta alcançar Zezika, um dos sequestradores a acerta com força, fazendo com que ela desmaie. Em vez de sequestrar Zezika, Izumo e os outros sequestradores capturam Mix com sucesso. Andy grita de dor ao ver isso acontecer. A batalha continua com Amata e Kaene tentando desesperadamente impedir os sequestradores de levar Mix. Izumo fica impressionado com o poder de Zen e decide recuar, levando Mix com ele. Enquanto os raptores desaparecem pelo portão, Zezika desaba, dominada pelo peso de suas emoções. Amata e os outros correm para ajudá-la, percebendo o impacto que suas ações causaram. Agora eles enfrentam a tarefa assustadora de resgatar Mix de Altair.
Ao retornarem à academia, Andy agarra Amata e dá um soco em seu rosto, exigindo saber por que ele não salvou Mix. Kaena intervém, impedindo Andy de ir além. Ele lembra a Andy que Mix estava tentando salvar Zessica quando ela foi sequestrada. Sentindo-se culpada, Zessica foge. Na sala de operações, Kreia e Donna ficam imaginando onde está Zen quando mais precisam dele. O portão dimensional está completamente fechado, tornando impossível o acesso a Altair. Kreia tranquiliza-os dizendo que Zen pode ver tudo o que acontece e talvez esteja procurando uma solução. Já se passou uma semana desde que Mix foi sequestrado e a condição de Andy está piorando. Ele se recusa a sair do buraco que cavou. Amata e Yunoha tentam levar comida para ele, mas ele a rejeita. Yunoha se preocupa com o que podem fazer para ajudar Andy, não querendo que ele experimente a dor de perder um ente querido como ela experimentou. Enquanto isso, Zessica também se trancou em seu quarto, deprimida desde aquele dia. Enquanto ela está sozinha, o espelho à sua frente de repente cai e se estilhaça. Mikaja emerge dos pedaços quebrados e diz a Zessica para não ter medo. Ele entende a dor de ser rejeitado por alguém que você ama e se oferece para ajudá-la. Ele promete abrir o portão dimensional, mas em troca, Zessica deve fazer algo por ele. Ele se aproxima dela e deixa uma marca roxa em sua testa antes de desaparecer. No dia seguinte, Mikuno diz a Amata que está indo encontrar Zen por conta própria. O comandante uma vez lhe disse que seu poder conecta as pessoas, e ela quer usar esse poder. Amata tenta convencê-la a não ir, mas Mikuno está decidida e não será parada. Mikuno embarca em um barco e parte imediatamente, determinada a salvar Mix. Ela também se culpa por não revelar seus verdadeiros sentimentos, o que contribuiu para o conflito entre Amata e Zessica. Ela admite para Yunoha que tem sentimentos por Amata. De repente, o portão dimensional se abre novamente. Andy vê isso e corre para a sala de operações, exigindo que o diretor os envie para Altair imediatamente. No entanto, o diretor hesita, avisando que pode ser uma armadilha já que nenhum sequestrador está passando pelo portão. Enquanto discutem, Kreia recebe uma mensagem do comandante supremo, Zen. Ele garante que o portão não é uma armadilha e instrui a enviarem os elementos. Com a garantia de Zen, Kreia rapidamente dá a ordem. Os elementos embarcam em seus vetores e se preparam para partir. Nesse momento, Chade nocauteia Kaene e assume seu vetor, dirigindo-se a Altair no lugar dele. Os elementos saem e entram no portão dimensional para acessar Altair. Ao chegarem a Altair, um alarme soa, indicando que o portão foi aberto. Izumo percebe que só Mikai poderia ter feito isso e fica desapontado porque Mikai sabe sobre a situação de energia da cidade. O nível de energia caiu para 40% devido ao portão que ele abriu. Os militares não detectam nada passando pelo portão e assumem que é um mau funcionamento. Desconhecido para eles, Amata e sua equipe estão entrando na cidade. Yunoha está usando seus poderes para torná-los invencíveis. Eles encontram uma abertura na cidade e atracam seus vetores lá. Yunoha melhora as defesas dos vetores, informando-os que o efeito só durará por meio-dia. Eles precisam resgatar Mix antes que esse tempo acabe. Embora Yunoha já esteja exausta, ela se recusa a ficar no vetor e insiste em segui-los para explorar o mundo de onde Jin veio. Enquanto a equipe navega pelas ruas desconhecidas de Altair, eles encontram vários obstáculos e desafios. A tecnologia avançada e as medidas de segurança da cidade dificultam a movimentação sem serem detectados. Amata e os outros devem confiar em suas habilidades e trabalho em equipe para superar esses obstáculos e localizar onde Mix está. Enquanto eles se movem pelo planeta, percebem que há apenas homens ao redor. Eles se dão conta de por que Altair tem sequestrado meninas. Yunoha e Zessica também notam que sua respiração mudou desde que chegaram ao planeta, mas não entendem o motivo. Olhando para cima, avistam a sede do inimigo e supõem que Mix está sendo mantida lá. Agora, o alvo deles é a torre. Eles invadem o prédio, mas o sistema de segurança os detecta e o alarme dispara. Amata e a equipe encontram 3 indivíduos usando capacetes. Eles conseguem capturar um deles para guiá-los pelo prédio. No entanto, logo se encontram encurralados por homens armados. Shred diz a Amata e Andy para escaparem enquanto o resto da equipe segura os inimigos. A pessoa mascarada com Andy e Amata sofre um ferimento leve de bala enquanto estão fugindo. Andy rasga sua camisa para limpar o ferimento e estancar o sangramento antes de continuarem. Eles chegam ao elevador que os levará ao topo da torre, mas o mascarado se recusa a inserir os códigos. Andy, desesperado para salvar Mix, o ameaça. O garoto continua não cooperando e até destrói a porta do elevador. Os guardas o imobilizam novamente, mas Andy cria uma abertura para Amata escapar, pedindo que ele salve Mix. Amata usa seus poderes para voar pelo prédio e logo chega ao topo. Izumo o vê voando e o reconhece como o garoto alado. Amata chega à estação de cápsulas e fica chocada ao ver sua mãe em uma das cápsulas. Enquanto isso, Andy é capturado pelos guardas. Ao tirar o capacete, seu cabelo cai como o de uma mulher. O buraco que Andy criou anteriormente se fecha. Amata está emocionalmente ferido e se pergunta o que sua mãe está fazendo dentro da cápsula. Ele quer saber por que ela o deixou para trás. Voando mais perto da cápsula para ver melhor, logo é cercado por guardas que o encontram na sala. Justo quando estão prestes a atirar nele, Izumo entra e manda os guardas saírem, instruindo-os a não voltar até nova ordem. Embora os guardas hesitem em deixar seu líder sozinho com Amata, não tem escolha a não ser seguir as ordens. Izumo então diz a Amata que ele está pronto para explicar tudo o que ele precisa saber, incluindo a maldição de Eva que foi colocada em Altair.
Enquanto isso, Yunoha, Zezika e Shad voltaram para onde os vetores estão estacionados. Enquanto as meninas discutem as diferenças entre seu planeta e Altair, Shad se afasta. Elas se perguntam por que há placas de metal cobrindo a cidade, permitindo que apenas uma pequena parte do céu seja vista, e continuam a ter dificuldades para respirar. Shade, por outro lado, está aproveitando para passear pela área, comentando que o planeta é igual a ele. Andy está trancado em uma cela, mas sente-se confiante de que pode escapar. De volta à Vega, Mikono ainda está em sua busca para encontrar Zen. Ela viaja de cidade em cidade em busca do Supremo Comandante e eventualmente o encontra em uma cidade portuária, Zenhide Mikono, e revela que a está seguindo desde o início. Ele conta a ela como a seguiu pelo mercado, o bonde e todos os lugares que ela visitou na cidade. Zen explica que seu corpo não mudará e sua alma permanecerá constante por toda a eternidade. Suas palavras ressoam profundamente em Mikono, e ela quer responder, mas Zen a impede. Zen diz a Mikono que está pronto para compartilhar toda a história de como tudo começou há 24 mil anos. Enquanto isso, em Altair, Izumo está explicando o significado da maldição para Amata. Ele revela que as mulheres em Altair desapareceram há 14 anos, e Jin foi a última pessoa nascida antes que todas as mulheres perecessem. É por isso que eles têm vindo à Vega para caçar mulheres. Amata fica furioso, sentindo que Altair é egoísta e tenta atacar Izumo, mas Izumo facilmente desvia do ataque. Ele diz a Amata para se acalmar, assegurando-lhe que está disposto a compartilhar tudo o que precisa saber. Na cela de Andy, ele já está agindo. Ele cria um buraco na algema e a quebra. Então ele faz um buraco no chão e cai para o próximo nível. Lá, ele encontra um guarda e eles acabam lutando. Andy vence a luta empurrando o guarda contra a parede, nocauteando-o. No entanto, antes que perceba, vários guardas estão em cima dele e ele foge, procurando por Mix. De volta com Zen, ele continua sua história com Mikono, mas tudo o que ele diz são enigmas, deixando Mikono confusa. Ela o interrompe, afirmando que eles vão encontrar o aquariano mítico no final de sua jornada. Enquanto Andy luta contra os guardas, ele ouve o rádio deles, descobrindo que Amata está no quarto de Alistair com Izumo. Izumo informa a Amata que todas as mulheres trazidas de Vega também foram afetadas pela maldição. É por isso que eles estão procurando por uma mulher rara que possa vir para Altair sem ser afetada pela maldição. Eles encontraram Alicia, que parece forte, mas infelizmente ela não era a verdadeira Eva. Amata exige saber o que aconteceu com as mulheres que foram trazidas para Altair de Vega. De repente, o sistema de segurança capta um sinal, mas nada aparece nas telas. Do nada, Aquarian se revela, tendo estado escondido devido ao poder de Yunoha. A equipe quer deixar o planeta rapidamente porque Zezika e Yunoha estão piorando. Eles conseguem chegar até Andy e ele se reúne com a equipe, informando-os da localização de Amata para que possam ir buscá-lo. Enquanto a equipe corre para ajudar Amata, eles encontram mais resistência dos guardas de Altair. Shade, que havia se afastado anteriormente, reaparece e se junta à luta, usando suas habilidades para ajudar os outros. Enquanto isso, Izumo continua a compartilhar a história trágica de Altair com Amata, revelando as consequências devastadoras da maldição que assolou seu planeta. De repente, os propulsores da máquina começam a encher e os buracos acima deles também se fecham. Amata percebe que apenas uma pessoa tem esse tipo de poder, Mix. Ele então compartilha com a equipe o que Izumo revelou a ele. Aparentemente, todas as garotas trazidas de Vega para Altair se transformaram em homens tanto mental quanto fisicamente, o que é o karma de Altair. Andy percebe que a pessoa que estava usando um capacete antes é Mix, que se transformou em um homem, e que os militares de Altair mexeram com suas memórias. Os poderes de Andy começam a sair do controle devido ao seu estado emocional e ele cria um buraco negro. No entanto, Shred consegue contê-lo e usá-lo como uma ponta de flecha. Ele dispara o buraco negro através da parede, criando uma abertura para o portão dimensional para a fuga deles. Embora Shred se sinta exausto com esse esforço, eles conseguem escapar do planeta antes de serem capturados. Quando eles saem, Mix olha para eles e diz: o nome dela não é Mix, mas Mixie. Enquanto isso, Mikage está monitorando toda a situação, sentado calmamente em seus aposentos e esperando o momento certo para agir. De volta à Vega, a equipe está aliviada por ter retornado em segurança, mas está profundamente preocupada com as revelações sobre Altair e o destino das garotas sequestradas. Amata fica com mais perguntas do que respostas, especialmente sobre sua conexão com Alicia e as palavras enigmáticas de Izumo. A equipe agora deve lidar com as implicações da maldição de Altair e a transformação das garotas, incluindo sua amiga Mix, que agora atende pelo nome de Mixie. Infelizmente, seus poderes permanecem instáveis, fazendo com que ele crie buracos mesmo quando não pretende. Shred recebeu cuidados médicos e agora está descansando. Ele planeja criar a melodia perfeita antes de morrer e quer que Kaena esteja com ele quando tocá-la. Enquanto isso, Zezika está em seu quarto tentando dormir quando a voz de Mikage ecoa pelo espaço. Ele a lembra de que ela ainda tem uma promessa a cumprir. Zezika não se lembra do que prometeu, mas Mikage garante que ela se lembrará quando chegar a hora. Mais tarde, Amata encontra Andy sentado no quintal. Andy explica que o único lugar onde ele pode se sentar confortavelmente é acima dos buracos que Mix preencheu, porque ele não pode criar novos buracos ali. Isso significa que ele não precisa se preocupar com seus poderes saindo de controle enquanto está sentado nos buracos preenchidos. Naquela noite, Amata tem um pesadelo, onde ele se funde com Kagura enquanto tenta machucar Mikono. Ele acorda assustado com o sonho. Enquanto isso, Mikono e Zen ainda estão em sua jornada para encontrar o mítico aquariano.
Zen decide contar a Mikono uma história que ela nunca ouviu antes. Zen revela que logo após o céu e a terra se separarem, uma batalha começou entre anjos e humanos. Um anjo chamado Thelonious, conhecido como o Anjo Massacrante, se apaixonou por uma garota humana chamada Silene durante a luta. Por causa de seu amor por Silene, Thelonious traiu os seus e lutou ao lado dos humanos, abandonando suas asas para operar um anjo mecânico. Zen explica que essa história remonta a 24 mil anos e adverte Mikono que o mesmo ciclo está prestes a se repetir. Enquanto isso, Amata vai para a estação de acoplamento e pega um dos vetores. Kria ordena que ele pare, mas ele se recusa, acreditando que Mikono precisa de sua ajuda. Ele parte em busca dela, determinado a não perder alguém que ama novamente. Pouco depois, o diretor envia Kaene e Zesika atrás dele. Como o vetor de Amata está com a localização desligada, eles não conseguem rastreá-lo. Kaene é obrigado a usar seu poder de previsão para descobrir para onde Amata está indo para que possam alcançá-lo. No dia seguinte, Amata chega na cidade onde conheceu Mikono pela primeira vez. Ele encontra a cidade inteira em ruínas e se pergunta o que aconteceu durante sua ausência. Enquanto isso, Zen e Mikono chegam a uma caverna. Pouco depois, Zesika e Kaene chegam à cidade, avistando o Vector de Amata, mas não encontrando o sinal dele. Eles ficam procurando por ele. Amata segue para o teatro onde costumava trabalhar e morar. Ele entra no quarto onde costumava ficar e descobre muitas fotos na parede, todas com Alisher. Amata percebe que não as colocou lá e se pergunta quem poderia ter feito isso. Enquanto isso, Kagura também está na cidade. Enquanto ele anda por aí, ele pisa em uma foto. Pegando-a, ele vê que é uma foto de Alisher segurando Amata nos braços. Esta foto desperta as memórias perdidas de Kagura. Ao mesmo tempo, Zesika está procurando por Amata na cidade. Os dois logo se encontram dentro do teatro. Zesika explica que o diretor a enviou junto com Kaene para trazê-lo de volta. Ela diz a Amata que todos na cidade foram evacuados e ele percebe que é por isso que a cidade está vazia. Zesika pergunta se ele e Mikono se encontraram no teatro e ele confirma que sim. Bem quando ela está prestes a fazer outra pergunta, um sequestrador chega, aparentemente, sob o comando de Mikaja. O Abductor os persegue pela cidade. Amata quase é pega sob alguns escombros, mas Zesika o salva, apenas para cair sob os escombros ela mesma. Ela pede a Amata para deixá-la e escapar, mas ele se recusa. Zesika o puxa para perto, confessa seu amor por ele e o beija, o que ativa a habilidade de flutuar de Amata. Ele flutua para longe enquanto Zesika chora. O Abductor a ataca e um grande pedaço de escombros cai sobre ela. O Abductor vai atrás de Amata, mas Cian chega justo a tempo de interceptar o ataque. Isso dá a Amata a chance de continuar correndo para a segurança. Shrade e Bianca logo se juntam a Cyan para ajudar. Cian fica surpreso ao ver Shrade, que deveria estar descansando. Shrade diz a Cian que ele está pronto para tocar sua última canção e que não deve se preocupar com ele. Os Vectors se unem para formar Aquarion e entram em batalha contra o Abdutor. Amata de repente se depara com Kagura, que joga a foto que encontrou nele. Enquanto isso, Mikono e Zen estão observando a cena de algo que parece ser uma abertura no espaço. Zen anuncia que a asa solar está prestes a ser despertada. Kagura confronta Amata e revela que Amata é sua outra metade. A batalha entre Aquarion e o Raptor continua. Kreia e Donar estão preocupados com Shroud, que não vestiu uma roupa elemental. Esta decisão é para ajudar seus poderes a ressoarem melhor com a máquina, mas isso está cobrando um preço alto nele. Apesar do esforço, Shrade não liga para seu sofrimento. Ele só quer sentir a melodia do mundo. Kagura conta a Amata que eles eram originalmente a mesma pessoa, mas se dividiram em dois quando a mãe deles foi para Altair. Ele explica que é a versão sombria de Amata, pronto para seguir a mãe, enquanto Amata é o medroso, visto como fraco. Kagura compartilha que seguiu a mãe até o portão, mas a perdeu durante o processo. Ele acabou em Altair, onde a primeira pessoa que encontrou foi Mikaja. Mikaja o acolheu, apagou suas memórias e lhe deu o novo nome de Kagura. Ele não se importa mais com a mãe deles ou com o pai sobre o qual não sabem nada. O que mais importa para Kagura agora é Mikono, a quem ele chama de Sylph. Amata declara que não vai deixar Kagura machucar Mikono e vai na direção dele, mas Kagura o derruba contra a parede sem esforço. Observando da caverna, Mikono grita que não quer que eles briguem. Naquele momento, as asas solares despertam na caverna. O chão acima se abre, jogando Mikono para fora pouco antes de toda a caverna desabar. Quando o chão se abre, uma velha máquina enferrujada emerge, ressoando com Aquarion. Mikono pousa no telhado, e tanto Amata quanto Kagura a veem e chamam por ela. Kagura então revela sua intenção de matar Mikono, o que reacende a luta entre ele e Amata. Enquanto isso, aqueles na sala de operações assistem a tudo e percebem sem sombra de dúvida que a velha máquina enferrujada é o mítico Aquarion há muito tempo considerado perdido. De repente, Zen reaparece na sala de operações, chocando a todos. Kagura continua a bater em Amata, e quando Mikono grita para ele parar, isso só traz mais alegria a Kagura para continuar machucando Amata. Nesse momento, Zesika abre os olhos e se encontra em uma dimensão estranha. Ela pensa que pode estar morta, mas Mikaja aparece e diz que não está pronto para deixá-la morrer até que ela cumpra suas promessas.
Ele traz Zezika de volta à vida e ela abre os olhos para ver que ainda está viva. Olhando à distância, ela vê Amata e Kagura brigando por Mikono. Kagura afirma que o destino predestinou ele e Mikono a estarem juntos. Amata rebate dizendo que Kagura só quer Mikono por causa do destino, enquanto ele a quer porque realmente se importa com ela. Ele não se importa que Mikono seja a reencarnação de Sylphie de 12 mil anos atrás. Para ele, ela é uma pessoa completamente diferente. É por isso que ele está disposto a lutar por Mikono com toda a sua força. Kagura empurra Amata em direção a uma abertura abaixo, mas as asas de Amata ativam e ele consegue voar para fora. Enquanto isso, a batalha entre Aquarion Espada e o Abductor continua. Shredder está se sentindo muito fraco da luta e começa a tossir líquido vermelho. Kreia, preocupada com ele, ordena uma mudança de elemento, e o Noah rapidamente substitui Shredder antes que algo pior aconteça. Amata voa em direção a Mikono, pretendendo levá-la para longe do caos, mas Kagura o impede com seu poder. De volta à sala de operações, Kreia confronta Zen, perguntando se ele planeja parar o que está acontecendo. Zen responde a ela com um de seus enigmas habituais. Com a batalha se intensificando, o mítico Aquarion perde sua ferrugem para revelar uma armadura brilhante. Nesse momento, o Abductor derruba Aquarion Espada no chão e agarra o mítico Aquarion, voando para o portão dimensional. Kagura pega Mikono e entra em sua armadura, voando com ela para o portão dimensional. Shredder se aproxima de Kreia, implorando por mais uma chance de usar sua força. Ele lembra a ela que ela já devia saber que um dia como este chegaria quando ela o recrutou. Kreia beija as mãos de Shredder e dá a ele permissão para fazer o que quiser. Amata entra em sua máquina Vector e segue Kagura para o portão dimensional, com Shredder fazendo o mesmo. Zezika aparece atrás deles, e Amata fica surpreso ao ver que ela ainda está viva. Com 3 máquinas Vector, o trio se funde para se tornar Aquarion Espada. Enquanto eles se fundem, uma batalha começa enquanto viajam através do portão dimensional. Shredder aumenta o poder de Aquarion, permitindo-lhe cortar o Abductor em 2. A explosão faz com que Aquarion se divida de volta nas máquinas Vector individuais, deixando Shredder completamente fraco por usar tanto seu poder. Enquanto isso, aqueles em Altair estão preparados para sua chegada. Izuma ordena que os militares fiquem em espera, pois eles não podem permitir que Kagura fique com Mikono só para ele. De volta à Vega, Zen informa a todos que o despertar do mítico Aquarion perturbou o equilíbrio que existia entre Altair e Vega. O mundo está caminhando para uma desgraça iminente, mas Zen tranquiliza Kreia de que o mítico Aquarion não se ativará a menos que haja um elemento escolhido. Shredder percebe que eles não conseguirão passar pelo portal a menos que se fundam. Mesmo que ele não esteja em condições de fazê-lo, ele sabe que deve fazê-lo pelo bem de seus amigos. Eles se fundem e tornam-se Aquarion, dando-lhes uma chance de atravessar o portal dimensional. De volta à Vega, Kreia reuniu todos para compartilhar algo importante. Zen informa que está prestes a contar um mito que foi passado por 24 mil anos. Ele levanta seu tapa-olho para revelar que sempre teve o Livro das Estrelas Gêmeas com ele. A equipe se encontra dentro de um livro gigante, pronta para narrar a história e como ela se desenrola. Shredder, Zezika e Amata também poderão ver e ouvir tudo enquanto Kreia conta a história. O primeiro capítulo acontece há 24 mil anos, quando o anjo Apolônio se apaixonou pela humana Silaine. Apolônio usou o anjo mecânico, o mítico Aquarion, para proteger a humanidade e afastar os anjos. O anjo das sombras, Toma, que era a noiva de Apolônio, nutria sentimentos de ódio e amor por ele devido à sua traição. Outro ser, o cão alado Pólen, também se apaixonou por Silaine. No entanto, Kagura sabe que Silaine nunca o amará de volta porque ele é um cachorro. Ele deseja reencarnar como humano quando voltar ao mundo. Este capítulo termina com o ódio de Toma e o amor de Polon. O segundo capítulo começa há 12 mil anos, quando as pessoas lutaram contra os anjos, usando o anjo mecânico e o conhecimento que lhes havia sido transmitido. A pessoa que operou o anjo mecânico naquela época era um jovem chamado Apollo. Enquanto isso, Kagura chegou em Altair, mas encontrou forte resistência militar. Continuando com a história, Apollo é a reencarnação do cão alado, Polon, e sua amada, Silaine, também foi reencarnada como Sylvia. Pelo destino, eles se encontram novamente. No entanto, Toma também foi reencarnado nesta era, e ele pretende destruir tudo o que Tapalônios construiu. O ódio de Toma levou à destruição dos Anjos Sombrios. A equipe em Vega agora está imersa no mito antigo, ganhando uma compreensão mais profunda da natureza cíclica do conflito entre Vega e Altair. Agora é a hora do terceiro capítulo da história. Este capítulo foca no presente e nos eventos que estão ocorrendo agora. Quando a Árvore da Vida morreu, isso desestabilizou o equilíbrio do mundo, fazendo com que a Terra se dividisse em duas. Essas duas partes são agora conhecidas como Vega e Altair, que originalmente eram uma só Terra. Nesta era, Polon foi reencarnado como o filho de Alisha. No entanto, outra pessoa foi reencarnada antes dele e mantém todas as suas memórias. Este é Toma, que ainda busca vingança. Ele usou seu poder para dividir a reencarnação de Polon, que é Amata, em duas, para usá-las em sua própria vingança. Nesta era, Toma não é outro senão Mike Hag. Sylvia também reencarnou como Mikono. Aqui é onde a história termina por enquanto, e cabe à equipe escrever os capítulos restantes. Mikono acorda nos braços de Kagura e imediatamente pede desculpas por não perceber seus sentimentos. Naquele momento, Shredder finalmente encontra a melodia certa para sua música.
Ele cria uma melodia perfeita que ajuda seus amigos a escapar do portão dimensional. Enquanto toca, ele relembra toda a sua vida. Aquarian se divide e Shroud morre no portão dimensional. Cayenne sente a morte de Shroud de Vega e chora por seu amigo e rival perdido. O mito para o futuro agora está escrito em sangue. Zessica e seu vetor chegam em Altair e ela começa a procurar por Amata. Ela encontra Mike Hag, que lhe diz que é hora de cumprir sua promessa. Ele assume o controle de seu corpo e a aprisiona no Reino das Almas. Izumo e os sequestradores encontram Kagura, que está com Mikono, e exigem que ele a entregue, mas Kagura recusa. Quando ele está prestes a eliminar Kagura, Zessica chega. Sem que soubessem, a figura diante deles é Mike Hag, não Zessica. Zessica diz a Kagura que ele é o escolhido e deve convocar o mítico aquariano. Kagura segue seu conselho e o mítico aquariano aparece. Mike Hag, Mikono e Kagura entram no aquariano e confrontam Izumo e seus homens. Mike Hag está satisfeito que tudo está indo de acordo com seu plano. De volta a Vega, a equipe está preocupada com o mundo se tornando desequilibrado. Eles não tiveram notícias de Amata ou dos outros. Eles precisam chegar a Altair, mas não há um portal disponível. Nesse momento, Andy declara que encontrará uma maneira. Ele uma vez criou um portal por acidente, mas desta vez ele fará isso intencionalmente. Ele pede permissão à diretora e ela concede. Enquanto isso, em Altair, o mítico aquariano está cercado por sequestradores. Com um único golpe, ele destrói todos os sequestradores, restando apenas Izumo. Izumo percebe que o mítico Aquarian é poderoso, mas acredita que seus genes podem enfrentá-lo. Ele absorve o dano do Aquarian e contra-ataca. Kagura usa seu poder de reversão para bloquear o ataque, resultando em um impasse entre eles. De repente, Mix chega para apoiar Izumo. Mikono fica surpresa ao vê-la. De volta a Vega, Cayenne, Malloy e Andy partem. Guiado por sua determinação em salvar seu amor, Andy cria com sucesso o portal dimensional. Em Altair, Mix ouve alguém chamando seu nome, mas ela resiste porque se tornou outra pessoa. Kagura a soca e Mikono diz para ele parar, insistindo que Mix é sua amiga. Izumo retalia e dá um golpe fatal no mítico aquariano. Enquanto isso, Amata acorda com uma voz chamando-o e se move em sua direção. A batalha entre as máquinas continua. Kagura derruba Mix no chão e se prepara para dar o golpe final. Quando Andy e sua equipe chegam em aquariano G-Part, Cayenne confirma com a falsa Zessica que Shade está realmente morto. Andy tenta se comunicar com Mix com suas palavras, mas ela se recusa a ouvir. Uma briga começa entre os dois. O mítico aquariano continua a atacar Izumo. Izumo pergunta a Kagura se ele não quer salvar Altair, e Kagura diz que sim. Kagura só se importa com sua mulher, Mikono. Enquanto ele tiver Mikono, ele não se importa se o mundo acabar. Amata chega à estação de cápsulas e descobre que sua mãe, Alicia, é quem está chamando por ele. A luta entre Andy e Mix continua, e Mix está começando a lembrar das boas memórias que teve com Andy. Na estação criogênica, Amata grita com sua mãe, Alicia, por tê-lo abandonado todo esse tempo. Alicia diz que não está pedindo o perdão de Amata, mas ela vai contar a ele porque ela se foi. Alicia revela que o pai de Amata é Izumo, o que choca Amata. Alicia então narra como conheceu Izumo. Izumo veio para Vega quando as mulheres deles morreram, e sua aeronave caiu. Alicia o encontrou e cuidou dele. Eles se aproximaram, e Izumo depois voltou para Altair sem avisar as autoridades. No entanto, ele tinha certeza de que Mike Hag sabia o que estava acontecendo. Izumo retornou alguns anos depois, e Alicia deu à luz a Amata. Izumo contou a ela sobre o que estão enfrentando em Altair, e Alicia se ofereceu para ir porque ama Izumo. Ela não queria levar Amata com ela, pois não queria colocá-lo em perigo. Ao ouvir isso, Amata revela que sempre esteve com raiva de Alicia, mas agora a perdoou. Ele entende por que ela o deixou. Izumo ainda está lutando contra Kagura. Izumo diz a Kagura que não pode perder para ele, porque não está pronto para deixar o sacrifício de Alicia ser em vão. Nesse momento, Izumo absorve toda a energia da cidade em sua máquina, tornando-se extremamente poderoso e perigoso. Ele dispara um tiro de advertência que o mítico Aquarian acha difícil de desviar. Ele diz a Kagura para desistir ou ele o eliminará. Vendo isso, Mike Hag assume o controle do mítico Aquarian e dispara em direção à estação criogênica onde Alicia está. Isso distrai Izumo e ele voa na direção da estação criogênica. A explosão elimina Alicia, mas Amata consegue sair de lá. Amata agora está vingativo por causa da morte de sua mãe. Como Izumo está de costas para Kagura, Mike Hag diz a ele para acabar com Kagura quando tiver a chance. Kagura penetra na armadura de Izumo com um soco Mugen, que parece ser o fim de Izumo. No entanto, Izumo o surpreende quando faz uma curva e dispara uma poderosa explosão que divide o meu Aquarion mítico em máquinas Vetor. As máquinas caem e Izumo também aterrissa perto da estação criogênica. Amata corre em direção ao local da queda do pai e ajuda Izumo a se levantar, dizendo-lhe que agora sabe de tudo. Izumo pede desculpas por tirar a Alicia de Amata. Então Izumo percebe a presença de efêmeras na área, que ele diz terem desaparecido quando as mulheres também morreram. Ele percebe que a construção da cidade do Mar de Ferro foi a causa das mortes das mulheres, pois a cidade estava sugando a energia da Mãe Planeta, fazendo com que as fêmeas morressem. Izumo cai no chão, sentindo que toda sua vida foi inútil. Ele morre com isso em mente, mas o espírito de Alicia aparece para ele e o leva embora.
Amata também consegue ver o espírito de sua mãe. A Alicia garante a Izumo que seu esforço não será em vão, pois seu filho, a Amata, reunirá os dois mundos. A Amata agora só pensa em vingança. Ele culpa Kagura por ter tirado as duas pessoas que ele sempre desejou, e ele está determinado a nunca perdoar Kagura por isso. Em outro lugar, Kagura acorda dentro de sua máquina Vector e imediatamente começa a procurar por Mikono. Ele olha para trás e vê o Vector de Amata vindo em sua direção. Amata está vindo com um coração vingativo e Kagura pode até sentir isso. Amata o culpa por ter matado o pai deles, Izumo, que agora está morto por causa de Kagura. Amata se transforma em um anjo mecânico incompleto e derruba Kagura na rocha. Kagura percebe que ele é um com Amata, o que significa que ele deveria conseguir se transformar igual a ele. Kagura se transforma em um anjo mecânico incompleto igual ao Amata, e a batalha continua. Com os dois fragmentos de alma um contra o outro, Altair deixa sua órbita e começa a se mover em direção a Vega, que é claramente visível na atmosfera de Vega. Enquanto isso, Andy ainda está lutando com Mix. Ele está tentando trazê-la de volta à razão e já usou muito do seu poder, mas Mix ainda o rejeita. Kaene diz a Andy para ter cuidado, pois ele pode desmaiar devido ao uso excessivo de seu poder. Andy prende Mix a uma rocha e sai da máquina, caminhando em direção a Mix. Ele tenta alcançar Mix com suas palavras, mas não está funcionando. Mix está prestes a terminar Andy quando ele fala sobre preencher o grande vazio em seu coração. Isso imediatamente desencadeia as memórias de Mix, e ela volta a si, lembrando quem é Andy. Mix tem vergonha de encarar Andy, mas ele assegura que sempre estará com ela, independente de quem ela seja. Ele está pronto para ficar com ela, mesmo se ela for um cara. Andy e Mix finalmente estão prontos para se unir após todo esse tempo, mas Krea o substitui por Unoha. A luta entre Kagura e Amata continua. Amata condena Kagura por ter tudo o que sempre quis em Altair, e ainda assim ir em frente para arruinar tudo. Kagura então revela que ele não tinha ideia de que seus pais estavam em Altair. Ele foi criado por Mikage, que o tratava como um escravo, e Kagura nunca se sentiu confortável com Mikage. Kagura soca Amata no rio, mas Amata volta por causa de sua vontade de punir Kagura. Com Altair se aproximando de Vega, Krea sai do seu lugar para encontrar Zen. Zen sabe o que Mikage está tentando fazer. Ele quer unir os dois mundos para se tornar o governante. Krea pergunta a Zen se ele quer que Mikage tenha sucesso com seu plano, mas Zen desaparece em vez de responder. Enquanto a batalha entre Kagura e Amata continua, Mikono acorda em uma das máquinas Vector e vê os dois lutando. Ela fica magoada com isso e diz que os dois não deveriam estar lutando. Ela decola e vai atrás dos dois, mas Mikage a intercepta. Ele diz a ela que ela vai se fundir com ele, não com os dois. Mikono finalmente percebe que Mikage assumiu o corpo de Zezika. Mikage narra como foi traído por seu amor, Apolônios, quando Apolo trouxe a proposta de eles se fundirem e salvarem o mundo. Mikage pensou que Apolo era a reencarnação de Apolônio, mas durante a fusão, ele percebeu que estava errado e foi traído por Apolônio 2 vezes. Mikage revela que a razão pela qual ele quer criar um mundo próprio e ser o governante é porque foi traído pelo seu amor, Apolônio, quando Apolo trouxe a proposta de se unirem e salvarem o mundo. Mikage se funde à força com Mikono. Amata e Kagura ouvem ela gritar. Mikage se transforma em um Aquarion incompleto e começa a absorver toda a energia de Altair. Nesse momento, Malloy, Kaene e Unoha chegam. Malloy diz a Amata para tomar seu lugar e se fundir com a equipe. Amata aceita a oferta, e eles se fundem em Aquarion Evil. Amata avança em direção a Mikage, mas Mikage repele facilmente seus ataques e zomba de Amata por achar que pode derrotá-lo com uma máquina tão fraca. Mikage força Kagura a ceder à sua vontade e também assume seu vetor à força. Com isso, Mikage se divide em 3 partes e se transforma em um Aquarion sombrio, imponente no céu. O palco está preparado para a batalha final entre Mikage e a equipe, Dark Aquarion contra Aquarion Evil. Amata lança o soco em Mikage, mas Mikage pega facilmente o soco e responde com 4 socos de ataque que deixam Amata e sua equipe abalados. Kagura acorda no labirinto da mente de Mikage e vê Zezika, que também está presa na mente de Mikage. Ela pede a Kagura para terminá-la, para que Mikage não possa mais operar. Este é o único sacrifício que ela pode fazer por Amata, ela diz, já que seu amor por Amata é forte, mas ela não quer que Amata perca Mikono. Mikage atualmente tem Amata e sua equipe em uma emboscada. Amata e sua equipe já estão com medo de que a fusão seja cancelada se continuar. Kagura segura o pescoço de Zezika e aperta forte, e quando a vida começa a deixar o corpo de Zezika, Mikage é afetado por isso, e é forçado a liberar Amata e sua equipe. Nesse momento, Kagura muda de ideia e não quer que Zezika morra por Amata. Mikage fica bravo e diz que não precisa mais de Zezika ou Kagura, já que ele já tem Mikono, que é o poder absoluto, e é com ela que ele precisa se fundir. Ele então desperta um sol escuro que cobre Vega. Em todos os lugares começa a ficar quente, e tudo secará se não houver cuidado. Kaene e Unoha são expulsos à força, cancelando a fusão. Amata não tem como lutar contra Mikage com apenas uma máquina Vector. Nesse momento, Mix e Andy aparecem para ajudá-lo. Para facilitar as coisas, a alma de Shade também fornece melodia para a equipe. Zezika e Malloy também entram na luta. Para completar tudo, o diretor Krea também se oferece para pilotar uma das máquinas e se fundir com elas. Kaene e Unoha retornam para suas máquinas também. Agora, eles têm mais do que mãos suficientes para lutar contra Mikage.
e Shrade continua a ajudar a equipe com a melodia de sua alma. Todos eles se fundem para formar seu respectivo Aquarion. Mesmo com todas as mãos à obra, Mikage parece ser mais difícil do que o esperado. Vários ataques são lançados contra a máquina, mas ele absorve facilmente o dano. Amata não está pronta para desistir e continua a investir contra Mikage. Mikage é forçado a estender os braços e aproximar os dois planetas, começando a sugar a vida deles. Na mente de Mikage, Mikono vê uma imagem de Mikage sofrendo. Ele se sente traído porque Mikono tirou a pessoa que ele ama. Ela fica assustada e se afasta, mas Zen aparece para ela e diz que continue assistindo, porque há coisas que ela precisa ver. Após Zen dizer isso, ele desaparece novamente. Mikage acerta um soco no Aquarion de Amata e força-o a se separar. Zezika e Kagura veem isso e pulam para ajudar. Amata fica surpreso ao ver os dois, e ele agradece a ambos pela ajuda. Eles se fundem novamente para se tornarem Aquarion Mal. Na mente de Mikage, Mikono pode ver claramente o quanto Mikage ama Apollonius. Mikono percebe que foi a causa da ruptura entre os dois. Ela enfrenta Mikage e pede desculpas a ele, dizendo que ele pode fazer o que quiser com ela, mas deve poupar aqueles do mundo. Amata chega correndo e Zezika e Kagura oferecem apoio a ele, mas Mikage os afasta com um disparo de energia. Os elementos são arremessados e Amata se vê voando em um estado de alma. Nesse momento, a voz de Jin ressoa com o Noha, lembrando-a de que estão sempre juntos e que ele não a deixou. O Noha liga a máquina e dispara um poderoso golpe em Mikage. Amata continua vagando no estado de alma, mas as vozes de seus amigos chamam por ele. As vozes dos pais dele também chamam por ele naquele momento, e Amata sai daquele estado e ativa suas asas. Ele consegue carregar Aquarion e se mover facilmente ao redor de Mikage. Kagura também dá apoio a Amata. Mesmo com todos os obstáculos à sua frente, Amata consegue escapar deles e levar Mikono de Mikage. O nome do Aquarion muda de Evol para Love. As lágrimas de seus olhos molham o planeta e revertem o efeito do sol escuro. O amor deles também conecta os dois planetas, e os mundos separados são conectados por causa do amor de Amata e Mikono um pelo outro. A alma de Mikage é expulsa e ele voa pelo espaço. Ele acaba nas mãos de Zen, e descobre-se que Zen é o Apollonius desta era. Apollonius coloca Mikage em seu coração para que ele possa continuar a dormir lá, mesmo que Apollonius já o tenha traído 2 vezes. Depois que a poeira assentou, Amata emerge da água, carregando Mikono em suas mãos. Todos, incluindo Kagura, correm para encontrá-los. Zen aparece e conta a todos. A proibição do romance foi oficialmente suspensa. Com isso, o amor de Amata e Mikono reescreve o mito de 24 mil anos atrás e põe tudo em ordem.